Elementar, meu caro, que estamos de volta aqui, mais um programa Elementar Show com esta dupla de peso, hoje um pouco alterada, né? Exato, por alguns programas, na verdade. Você aí que nos acompanha, você se acostume com essa dupla aqui, tá? Isso. A gente tá querendo tirar o Marcão da jogada, não é? Isso, aí você deixa nos comentários, preferi esse Marcos do que o outro. Pois bem, eu sou o DVD Castilho, ao meu lado... Eu, Marcos Tareto. Marcos Tareto, e hoje nós temos aqui um convidado com muito garbo, com muita elegância e um sujeito assustador. Assustador. Diferente, né? Não é? Papo diferente. Hoje no Elementar Show vamos falar sobre assombrações, sobre locais assombrados, sobre túmulos e cemitérios conhecidos. Está aqui Thiago Souza do O Que Te Assombra. Tudo bem, gente? Thiago? Palmas. Legal, palmas. Ah, estúdio. Isso, estúdio Aqui todo todo aqui. estúdio, todas 32 pessoas. Exato, porque são 3 e mais todas as almas que acompanham o Thiago. Exatamente. Nunca teve tanta gente aqui com a gente. Exato, né? não é? Tiago é um cara que tá mais em cemitério do que em casa, não é, Tiago? Mais, muito. Cara, eu conheci o perfil do Tiago no Instagram, o Que Te Assombra, e eu fiquei, assim, fascinado, cara, com o tipo de história que você conta, com o tipo de... Falei, não, tem que levar esse cara lá no Elementar, porque... E eu sou bem cagão, Tiago, te confesso que eu sou... também sou. Então pronto, não é? Mas você não é velho, né? Um velho cagão. Obrigado. Às vezes ele caga mesmo, assim. Convidar sempre, tô me sentindo bem demais aqui. Não, Obrigado. você tem o quê? 35? Tem, um pouquinho mais. Tá com quanto, Tiago? 43. 43, olha aí, é da minha geração. Não, tá não, vendo? da sua geração é Maomé. Não. É diferente. É Maria Madalena pra baixo. Tiago, a gente sempre começa esse programa perguntando pro convidado o que ele se define, de que forma ele se define. Então, como é que você se define? O que é? Quem é Thiago Souza? Nossa, o cara curioso, velho. Já não tem nada mais ir atrás das coisas que eu vou. Com essa idade, já era pra estar bem mais operacional na minha vida, buscando as coisas mais óbvias, assim, mas eu sou um cara curioso. Mas a tua profissão é curioso. Sou advogado. Ah, você é advogado e você vai no cemitério. Sou Você não acha que é uma causa meio perdida? Desculpa, eu vim com essa piada pronta. Isso é roteiro. Isso aqui não é improviso, não. Não, ao contrário. Tem muito recurso ainda. Olha aí. Recursos divinos, né? Tem vários recursos ainda até chegar ao fim. Que é o esquecimento. Na real, o trânsito em julgado, já que a gente tá nesse universo jurídico, dessa história toda, é esquecimento, que é quando a gente morre de verdade. Sim. Quando ninguém mais lembra de quem é a pessoa, que ninguém mais lembra do que aconteceu. É que acabou. É o que a gente tenta não fazer, deixar que essas pessoas se esqueçam, e não só as mais conhecidas, porque essas a gente tem uma, inevitavelmente, mais condição de relembrá-las a cada vez que você vê um puta daquele túmulo enorme. As menos conhecidas, porque valorizar esses lugares... Valorizar com gente, não é valorizar. Indo gente, visitar, faz com que tudo se ative e a gente relembre quem será que é esse senhor, quem será que é essa senhora. Olha a cara dela, lembra de quem era. Então é isso que não deixa, né? Como daquele filme muito legal que chama A Vida é uma Festa. Sim. Que minhas referências vão disso, claro, né? Da Vida é uma Festa. Você viu a animação da Disney e falou, acho que é o meu caminho. Junto com a Covid, assistiu... Lembra que tinha aquele plantão da Covid, que antes de ter aquela desgraçada no Brasil, que assistia na Itália, aqueles caminhões caralho. Tá. Foi isso que me fez, porque o projeto é de agosto de 2021. É um projeto recente. É recente. Começou em agosto mesmo, porque aí eu perdi uma tia de Covid... E tem um pai idoso, filha pequena. Tá com medo de morrer, cara. Morreu... Tem uma família de um amigo meu que chama Gustavo, que, a família dele foi dizimada. Em 1 mês e meio morreram 5, 6 pessoas. Então, foi um jeito de eu administrar essa coisa da morte na minha vida e um jeito de tentar ver como é que dá pra viver para além da morte se ela vier. Pra mim ou pra quem quer que seja. É um jeito de consolar... nossa própria... as angústias da existência presente. Porque, e aí, cara, você já pensou o que vai acontecer quando você morrer? Alguém vai lembrar de você? Como é que vão lembrar de você? Não dá, entendeu? É uma coisa que a gente não para pra pensar. Não. Que será que... Você não quer morrer, mas você fala assim, tá bom, morri. O que acontece agora? E quanto mais jovem, você pensa menos na morte, não é? E, normalmente, o pensar na morte... eu, antigamente, eu tenho uma relação... Antigamente, mostra o quanto que ele é velho, né? É verdade, eu sou velho. E eu vou falar um negócio que vai te mostrar o quanto eu sou velho, Tareto. Antes eu tinha muito medo da morte, sabe?
Eu tinha medo, até porque eu, criado boa parte do tempo na igreja evangélica, a morte para mim era um sentimento de culpa também. O meu medo era por um sentimento de culpa. O que vai ser de mim depois que eu morrer? O que vai acontecer quando eu deixar de existir? E o medo do porvir me fazia pensar muito na morte. Durante o tempo, e isso eu fui percebendo com pessoas também da minha idade, você vai perdendo esse medo da morte e você vai tendo uma curiosidade pela morte. Sabe? Não tenho mais medo do que vem por aí, sabe? Mas eu tenho a curiosidade o que será que vem por aí. Exatamente. Olha, você até torce pelo que está por vir. Porque... Não tô nessa idade ainda. Aí, não, porque pode não ser nada. E o nada é terrível pra mim. Exato. Pra mim, eu não ter nada depois que... Pum, fecho. Aí é triste. E você sabe que DVD, sentimento, desculpa te interromper, mas sentimento você tem? Eu tenho há 16 anos que eu tenho depressão, eu tenho esse negócio aí desse curiosidade desejo, pela morte, não né? é? A curiosidade. E o jovem, ele... Minhas piadas são assim, tá? O humor dele é bem mórbido. Talvez você goste bastante, talvez. Eu me manifesto. Eu acho que pensar na morte é assim, o jovem, ele realmente se acha imortal, sabe? Acho que não vai acontecer nada. E uma vez eu ouvi em um enterro, uma pessoa falando, não era nem um padre, nem um pastor, era uma pessoa que estava lá falando sobre isso, sobre a inevitabilidade da morte. É algo que não dá para sabe, é inevitável. Todo mundo vai morrer e ninguém sabe quando. E ninguém sabe com que idade. E ele falou, faça um exercício. Entre no cemitério, comece a observar os túmulos e você vai ver muitos túmulos de pessoas muito mais velhas que você. Muitas pessoas com a idade dos seus pais. E daqui a pouco você vai começar a ver pessoas da sua idade que foram enterradas. E daqui a pouco você vai se chocar em ver pessoas muito mais jovens que você. A morte tá aí para qualquer um, sabe? E a qualquer momento. Opa. Sabe? Bom começar o programa nesse clima, né? Não é? Legal. Bacana, né? Ah, mas não tem muito jeito de sair disso. Cara. Porque a gente é daqui pra melhor, porque a gente começa do que morreu, porque tudo que a gente faz também parte disso. Ou a maior. Tirando algumas histórias que são de criaturas lendárias, que de vez em quando a gente acessa também, mas a maior parte do que a gente faz, sem dúvida nenhuma, parte do fim. E agora? Acabou, vamos agora pra que lado a gente vai? Porque inevitavelmente a gente se imagina uma continuidade espiritual nessa dimensão. Sim. Mas ela não precisa ser espiritual. Quando você preserva uma biografia de alguém, você está preservando a vida dela. Exato. O acervo da vida Total. dela. Quando você está com uma obra bonita, você está relembrando aquela pessoa e ela está tentando fazer com... Na verdade, eu sempre digo isso, que é muito legal, muito bonito, também do ponto de vista artístico e de arte tumular, é super joia. Só que no final das contas é uma ideia de você tentar desmobilizar a condição da mortalidade, né? Por isso que você faz um puta monumento quando você morre, que no final das contas você tá lá enterrado do mesmo jeito que o cara que não tem que vai ser exumado depois de 3 anos. E isso também é muito louco a gente saber, porque eu também não sabia, por exemplo, que pessoas mais pobres, que não têm a condição de ter um jazigo perpétuo, elas são desenterradas depois de 3 anos. Exato. Sim. E vira uma caixinha de osso. E se você não paga a exumação, tudo, você realmente é colocado numa gavetinha e... Não, se você não paga a exumação, você é retirado e colocado num ossário. O cara não vai saber mais onde tá. Tá no meio de todo mundo. No meio de todos os ossos. Então, cara, é muito louco. Por isso que eu falo, o que está por vir, às vezes, é mais pesado do que qualquer tipo de consagração do instante da mortalidade, né? Mas então, Thiago, tá pra entender. Então você passou por toda essa questão da perda da tua tia, das pessoas. E aí o que te motivou a realmente começar a buscar essas coisas? Então, eu tava lendo um livro, coincidentemente, um livro do Gilberto Freire, que chama Assombrações do Recife Velho, que ele faz uma associação. Eu tava lendo por causa das histórias do Recife mesmo, que eu acho que o Recife é tida como a cidade mais assombrada. E eu tava obcecado pelo tema da morte, consumindo podcast, lendo livro, que desse pra ver de morte, de assombração, eu queria ver. E aí, nesse livro ele faz uma associação muito legal entre as histórias de assombração e a construção da cidade, tanto do ponto de vista urbanístico como do ponto de vista social. Tornando o quê? Pauta de que a gente conta aquelas histórias, cada cidade mais ou menos tem a história que merece o que cultiva. Então, tem a Cruz do Patrão, que era um porto de escravizado que chegava, os caras mortos eram jogados na Cruz do Patrão, isso lá em Recife.
E eu sou de Campinas, eu tava em Campinas em home office, falei, porra, o que eu vou fazer? O que dá pra fazer aqui? Será que tem alguma coisa parecida em Campinas? Não tinha. Então a gente reuniu as histórias de Campinas, que é uma cidade média pra grande, né? Uma cidade de mais de 1,5 milhão de habitantes, quase. Comecei a procurar, não achei nada, assim, reunido num acervo. Tinha uma aqui, outra ali e tal. E comecei a procurar essas histórias lá. E o segundo passo, junto com a Júlia Zampieri, que é minha parceira no projeto, o Silo Sotil e o Matheus Haas, a gente falou, vamos transformar em episódio de radionovela? Então a gente roteirizou essas histórias, gravou, transformou em radionovela. Fizemos 8 episódios. Pô, vamos levar a galera lá? Já tava podendo... Aí isso já não era mais agosto, era outubro. Vamos levar a galera no lugar? E aí foi um caos, porque a gente não sabia como fazer. Eu sou advogado, ninguém era turismólogo, né? Então a gente falou, fez meio que como é que chama? Aquele caça ao tesouro. Ia num lugar, marcamos num lugar. Cara, foi gente pra cacete. Tipo, 80 pessoas. Nunca tinha feito nada parecido. E fomos de carro nos lugares, meio caótico e tal, mas foi legal. Falei, pô, vamos organizar isso? A gente organizou, percebemos os problemas de um passeio. Um passeio que a gente queria... E todos são gratuitos, nossos rolês, todos são. Uhum. A gente percebeu quais eram os problemas. O primeiro problema, quem não tinha carro não podia ir. Então eu falei, porra, a gente precisa fazer um passeio a pé para quem não tem carro poder ir. Então a gente dividiu Campinas no cemitério e num passeio no centro. Tinha história suficiente para fazer um passeio nos dois. Fizemos, e aí em Campinas a gente conseguiu pegar todas as regiões da cidade e fazer um passeio em cada uma delas. E sem querer a gente viu que dava para empoderar quem morava, por exemplo, num lugar mais periférico, que nunca se imaginava que aquilo teria um apelo turístico. Então a gente vai fazer agora um passeio, talvez, num cemitério lá, que chama Cemitério dos Alemães, que é numa região muito afastada de Campinas, que não tem praticamente nada turística. Então a gente vai falar, como tem um negócio legal aqui, histórico, antigo, cemitério de 1800 e não sei quanto, dos alemães que chegaram, que migraram pro Brasil. Porra, então, beleza, fizemos isso em Campinas, foi super legal. Mas falei, e aí, vamos continuar com essa parada? Palco é São Paulo. Eu trabalho aqui em São Paulo, palco de verdade é São Paulo. Vamos se arriscar? Aqui já tem algumas pessoas que fazem isso. Vamos tentar levar essa ideia da caminhada, do walking tour. Vamos, pegamos as histórias e a gente percebeu em São Paulo que todas elas partiam do centro, o que facilitava essa possibilidade de fazer tudo a pé por ali. E aí, comecei a estudar a história de São Paulo, eu descobri um personagem meio que tá no berço mítico de São Paulo, que é o Anhangá. O Vale do Anhangabaú. Sim. E aí, da onde que vem o Anhangá? Por que o Anhangabaú tá no seu... Aí a gente chega, cara, no Anchieta, que é o cara que fundou o povoamento de São Paulo. E eu sempre tive pra mim, eu nunca gostei dessa ideia de que, tudo começou com uma missa e com um bandeirante, filha da puta, chegando aqui, arrebentando, matando todo mundo e virou uma cidade. A gente percebeu que existem coisas antes, relações estabelecidas antes, relações, às vezes, nessa dimensão mítica, espiritual, é exatamente o que aconteceu com o Anhangá. E o Anhangá foi traduzido pelo Anchieta como o diabo cristão, porque ele era um evangelizador, e para evangelizar, ele acabava pegando passagens do evangelho, só que os povos originários não compreendiam aquilo. Então ele tinha que pegar passagens do evangelho e inserir em cada um dos personagens da mitologia indígena. Então ele pegou Tupã, colocou como deus. Foi fazendo o sincretismo ali. Não sei nem se é sincretismo, mas é um lance meio de aculturação, assim. Certo. E aí ele pega o deus, coloca como Tupã, e pega o Anhangá e coloca como demônio. O que é uma puta injustiça, porque o Anhangá, ele é um mediador da floresta, nunca foi um demônio. Até tem um personagem mitológico que faria melhor, às vezes, do demônio, que é o Yurupari, que mexe com veneno, que tem mais picardia na personalidade. E aí ele pega o Anhangá. E por que ele pega o Anhangá? Que aí começa a relação que eu falo que é anterior ao povoamento de São Paulo. O Anhangá tem uma história que talvez defina essa divisão, esse problema que teve com os humanos daqui. Um caçador muito habilidoso começa a caçar na floresta, e o Anhangá sempre considerou a humanidade parte da floresta, então permitia essas predações equilibradas e tal. Esse cara começa a caçar uma veada com o seu filhote, e o Anhangá liga lá, ativa lá o sentido da aranha dele e fala, bom, se ele caça a mãe, o filhote vai morrer. Se o filhote morrer, ele não vai crescer, não vai ser um semeador ao longo da vida, não vai se reproduzir, não vai servir de alimento no momento certo para quem caça ele, então isso vai gerar um desequilíbrio inevitável para a floresta.
Pro Anhangá, tanto faz se é o homem, ou se é uma tartaruga, ou se é um mosquito. Causou desequilíbrio, tá fudido. E ele usou um dos poderes dele, que ele consegue gerar ilusões e enlouquece os homens. Não é por acaso que caçador fica louco em floresta, é região de Anhangá. Quando o cara vai caçar a região de Anhangá, os caras ficam loucos em floresta. Ele cria uma ilusão e o cara caça a própria mãe. Ele continua caçando, só que ele caça a mãe dele ao invés de caçar a veada. Quando ele se depara com aquela situação, leva pra aldeia e fala, porra, foi o Anhangá que fez isso comigo. Então a gente acha que esse é o momento de rompimento do Anhangá com a humanidade, e por isso que disseram pra Anchieta, quando ele perguntou quem que é o cara ruim daqui, os caras disseram que é o Anhangá. Porra, puta mito de criação pra cidade, eu acho. Claro. Puta mito de criação pra cidade. E é totalmente ignorado. Você acha que é o Anhanguera, que é o Afonso Sardinha, que são esses bandeirantes que, cara, vieram aqui depredando tudo e o cara vira um grande conquistador. Eu acho muito mais legal um rompimento, até porque tem outras cidades que tem. Atenas tem uma luta entre Poseidon e Atena. Roma tem os meninos que mamaram, Rômulo e Remo que mamaram na loba. Então, porra, cara, a gente pode acessar esse universo mítico para explicar os nossos conflitos. Porque a gente acha que é tudo jornada do herói. Não tem, cara. Tem problema. Pode ser um problema, pode ser um rompimento, né? Eu mesmo me surpreendi agora. Porque se o Anhangá, que é o demônio, né? Tecnicamente ele é o Anhangabaú, então o Anhangabaú é inferno, né? Eu achei que era Itaquera. Não é. O Anhangabaú, o que tem de legal do Anhangabaú? Todas as histórias são circuladas pelo Anhangabaú. E o Anhangá, ele se alimenta da energia das almas. Então, como ali era uma região dele, como ali era a região do Vale do Anhangabaú, o rio Anhangabaú, que todas as traduções são rio do demônio, rio do não sei o quê, rio do espírito ruim, ele acabou assombrando toda a região porque ele simplesmente se alimenta das pessoas que morrem, da alma, da energia das almas das pessoas que morrem por ali. Por isso que tem assombração em tudo que a gente vai. Teatro Municipal, Correio, Martinelli, o Joelma. Cracolândia. Ô, Thiago, você falou que você começou fazendo esse apuramento ali na cidade de Campinas, que você é de Campinas, tudo. Agora você já está em São Paulo, tudo. Você hoje já consegue ganhar dinheiro fazendo isso ou não? Não. Ainda é um hobby. Ainda é um hobby. É um hobby. Ah. A gente leva muito a sério, mas Claro. ainda é um hobby. Ah. Algumas cidades, por exemplo, em Piracicaba, a gente fez 2 passeios e aí a gente foi convidado a fazer pela prefeitura alguns passeios no ano passado. Então a gente recebeu uma ajuda de custo, mas assim, ajuda de custo. Mas isso daí, de repente... Só é custo. A gente, por exemplo, fez custo mesmo, não tem... Mas você não tem como formatar isso como um projeto para oferecer para a cidade? Agora a gente está fazendo. Mas eu não sabia disso. Nunca não foi sabia uma que coisa... dava pra, Não sabia que dava para fazer isso. Porque a gente começou... Até muito legal, porque fazer a parada você tem um olhar e quem assiste tem outro. Então, quando a gente começou a ter contato com professor, então eu já fui um monte de vezes em cemitério com escola. Eu nunca imaginei que ia fazer. Já fui da palestra do Senac. Eu sou advogado, não tem nada a ver. Cara, o interessante é isso, porque nas cidades do interior, principalmente, a história daquela cidade tá no cemitério. Sabe? Todas as cidades estão no cemitério. Todas as cemitérios. A história tá no cemitério. Em São Paulo, sim, mas é uma cidade, uma metrópole muito grande. Mas agora, cidades pequenas, sabe? Os grandes homens daquela cidade, as pessoas que estruturaram aquela cidade. Então, o cemitério tem muita história para contar. E não só isso, né? Todo cemitério... todo cemitério tem um túmulo que é um ponto de romaria, é um ponto de devoção, sabe? São os santos populares. Você usa um termo até que eu achei muito interessante, que são os fantasmas nativos, sabe? Que são, de repente, personalidades daquele cemitério, que são cultuados de alguma forma e que têm as suas histórias contadas de maneira, uma tradição oral ali, sabe? Os avós contavam as histórias, os pais contavam as histórias, agora os jovens estão reproduzindo essas histórias, não tem nada documentado daquilo, a não ser a tradição oral, e você está registrando esse tipo de história, tá? Fazendo todo esse apuramento, fazendo tudo, conhecendo esses fantasmas nativos, essas histórias incríveis. Tem alguma que te impressionou? Tem um monte. Mas monte. Assim, a de Campinas, por exemplo, eu acho que tem uma que é da Maria Jandira, que era uma moça que, porra, ela era uma moça que não era à frente do seu tempo, não se rendia àqueles costumes retrógrados da época, transava.
Provavelmente. Em que época que ela viu? Eu tô falando isso mais ou menos 30, final dos anos 20, começo dos anos 30, assim. Ela morreu muito jovem em 34. Então eu imagino que seja no comecinho dos anos 30 essa libertação dela do ponto de vista sexual. E aí ela é expulsa de casa. A gente não sabe em que circunstâncias, expulsa de casa, sobra muito pouca coisa para ela fazer da vida. Ela vai para um bordel. Começou a trabalhar no bordel de uma cafetinha chamada Laudelina, conhece um cara que chama Carlos, eles se apaixonam de verdade, resolvem fugir, ela junta todo o dinheiro que ela tem, compra uma mala, um vestido de noiva e as passagens dos dois. Vai para a estação, a família do Carlos fica sabendo, Campinas é uma cidade extrema, ainda hoje menos, mas era uma cidade aristocrática, conservadora, escravagista, então tinha todo esse ranço aí. Fala que se ele for embora com a prostituta, ele vai ser deserdado. Ele não aparece na estação, ela volta pro bordel, coloca o vestido de noiva, joga absinto no corpo com álcool, enfim, uma mistura lá que inflamável, e joga fogo no corpo. Beleza. Ela é enterrada. O jazigo dela passa a ser um jazigo de peregrinação por muito tempo, tanto que há uma proibição de peregrinações no jazigo dela, porque gente de toda a região ia lá pedir para ela ajudar exatamente em questões de relacionamento. Amorosa, é uma casamenteira. Ela é casamenteira, ajudar nisso. E aí tem uma história. Então ela tem duas figuras interessantes. Ela é uma fantasma nativa de Campinas, mas ela é também uma milagreira de cemitério. Porque eu gosto de diferenciar milagreiro de cemitério e santo popular. Porque santo popular, santo é a igreja que dá. E eu gosto de falar do milagreiro de cemitério porque ele está no cemitério e é o povo que confere a ele a condição de milagreiro. Então não tem um título de milagre para ele virar um santo da igreja, mas tem o povo elege. E sabe o que eu acho foda? Porque ele é acessível. Porque ele é um cara que tá lá todo dia. Se você estiver fudido na segunda de manhã, o cara tá fudido segunda de manhã e fala, puta, preciso falar com alguém. Ele vai lá no cemitério e fala com o... Então ele é um milagreiro de cemitério. Eu não sei se é uma coincidência ou se é uma percepção minha e não tem nada a ver. Mas normalmente esses santos de milagreiro de cemitério, normalmente ou é uma prostituta, ou é uma criança... Não é? Escravizado. Um escravizado. Tá sempre ligado ou uma posição de minoria, ou a uma tragédia que aconteceu, ou algo que causou muita comoção. É sempre... Porque é uma dor do povo. Por isso. O cara consegue se identificar na dor do cara. E podia ser ele, o escravizado. Podia ser ela, a prostituta. Podia ser o filho dele que morreu. Claro que é totalmente ligado à comoção. E aí tu só fala dela fantasma nativa, porque ela também tem uma aparição dela como fantasma relatada por um segurança. Então, além de milagreira de cemitério, ela é uma fantasma nativa. Então, eu falo que acessar as fantasmas nativas é muito importante. Porque, olha, ela, para mim, é um dos cases que a gente adora estudar do ponto de vista social. Vou contar a história dela primeiro. Ela, num entardecer, noitezinha, o cara fazendo a ronda, ele vê uma mulher de longe, ele começa a aproximar, o vigia, e falando, senhora, que fechou já, precisa ir embora, não sei o quê. E ele chegando mais perto, a hora que ele chega bem perto, ele vê que ela não tá com o pé no chão e já falou, fudeu. Porra. E ela percebe ele, ela vira e pergunta pra ele se é o Carlos, que era o pretenso noivo. E aí ela não fala nada, ela vai flutuando até o jazigo, se transforma numa labareda e entra dentro do jazigo. Porra. E aí, puta história. E aí, assim, lá não pode acender vela pra ela. Lá tá escrito, não acender vela, se acende, porque ela se matou desse jeito. E ela é um case pra mim, porque a Maria Jandira, assim como outras noivas fantasmas, acabam trazendo em suas histórias um recorte social foda. Que é por que existe noiva fantasma? Eu imagino que havia um costume muito antigamente de quando a menina morria muito jovem, ela era enterrada de noiva. Não. Isso não sei. Não, aí eu já não sei. Você tá trazendo informação mas nova. vai atrás disso, que é bom. que Antigamente, assim, o DVD ele tem um negócio que é vivência. Né? Isso, ele viu isso. Mas entendeu? antigamente tinha ele já enterrou muita gente noiva. Entendi. Quando a menina ela morria adolescente, antes de se casar, ou mulheres também, que morriam sem se casar, a família costumava vestir ela de noiva, porque ela não foi vestida de noiva durante a vida. Pode ser. Melhor ainda mais o meu argumento, que você está falando. Por quê? Porque o propósito da mulher era casar com um homem. Exato. Então,
Por isso a mesmo. sociedade convencionava que uma mulher existia para se casar com um cara. E quando ela estava em vias de cumprir isso, prometida, qualquer que seja comprometida com esse propósito, e morre, seja porque morreu no acidente indo para lá, seja porque não queria casar e tirou a vida, seja porque tirou a vida de desgosto de ser abandonada, independente do... ela voltava para atormentar ou a comunidade, do ponto de vista coletivo, ou com esse apego. Por isso que eu falo, se você divide num olhar social, você fala, porra, cara, puta do machismo do caralho, você imaginar que uma menina nasce pra casar com um cara. E do outro lado, se você quer ver pelo olhar espiritual, você fala, porra, que apego vocês meteram nessa menina pra ela não conseguir ir pro outro lado porque ela precisa casar. Porque ela tá livre agora, não precisa mais casar, você morreu, pode ir embora. Relaxa. O outro não, o outro, ó, tá vendo? Quem não casa, ó, fica assombrando nós aqui. Então, por isso que precisa casar. Mas você vê como o que eu te passei que você não conhecia acaba complementando esse argumento. Completamente. Sabe? Porque era realmente costume. É isso que você falou. A mulher só era mulher se ela se casasse com um homem. Por isso que eu falo que hoje as histórias de noivas fantasmas se extinguiram, não existe mais, porque lembra que a gente tava conversando... Ninguém mais é enterrado de noiva. Ninguém mais mais do que isso, não faz sentido você contar uma história. Por isso que eu falei que a história também, ela só vive na tradição oral se ela tem algum sentido. Para aquela comunidade sempre teve sentido. Por isso que a gente conta até hoje. Mas hoje você fala assim, a menina morreu, ela é a noiva fantasma nova, morreu em 2023. Porque o propósito de vida de uma mulher é casar com um homem. Você fala, mano, não pega, não tem mais. Hoje... Pode ter outra coisa, pode ter 1 milhão de outros fantasmas. Né? Daqui não conseguiu se divorciar do traste, daqui... Né? Daqui a um tempo começa a aparecer os youtuber fantasma. Pode porque ser, o não propósito fez, da não vida deu, não deu mais view. Os TikToker fantasma. Imagina Pode os ser. fantasmas fazendo dancinha. Puta susto, você acorda de madrugada. Caralho, não é? Imagina, porra. E ele tendo que contar a história, né, pras pessoas. Esse aqui é o TikToker Fábio, né? Ele faz a dança. Fábio XY. Exato. Os seus passeios em cemitérios, eles são feitos todos durante o dia. Não, vocês vão à noite também. Ah, vai se fuder, cara. Vocês estão buscando... Você já viu Fantasma? Puta, velho. O que eu falei, assim, eu já senti um monte de coisa estranha. Vou falar um do recentíssimo. O que eu mais tenho não é de ver, mas assim... calafrio. Calafrio toda hora. Não, isso aí, velho, direto. Mas assim... Eu tive esses dias aqui no cemitério da Lapa, que eu tava vendo tava intrigado com uma imagem que tava coberta no muro, assim, falando, que porra é essa, cara? Que será que é isso? Não sei o quê. Eu falei, pô, será que eu faço um vídeo disso pra ver se alguém sabe? Porque o vídeo serve pra isso também. Serve pra você mostrar, mas serve também pra alguém. Eu sei o que é, não sei o quê. E muita gente fala, cara, mó barato. E aí, meu irmão, bateu um cheiro de incenso, não era incenso. Maconha. Essa hora, cemitério, é esse o cheiro que tem. Defumador, com vela. A polícia não vai lá. Muito. Falou, você tava só acendendo incenso aqui. Não, senhor, sou trabalhador, tava acendendo incenso aqui. Puta cheiro. Eu falei, puta, já sei, vou embora, tal. Porque eu não sou um expert também, o que fazer nesses momentos. Mas o cheiro de incenso é espírito? É isso? Sei lá, defumação é. Eu sou meio macumbeiro também. Eu adoro então, tudo. Eu adoro todas as religiões. Eu gosto muito vou em Umbanda, vou em Candomblé. Tem um pastor evangélico que pra mim é o meu mentor, que é amigo meu, que é o Caio Fábio. Puta, amo o Caio Fábio. Então, Caio. Então, assim, eu não perco nada, cara. Tudo que tiver de bom, de mensagem legal em algum lugar, eu quero. Eu também, eu gosto muito dos dois lados. Eu gosto muito de alguns pastores e eu curto bater um tambor também. Eu também gosto. É legal. Se aparecer uma igreja batista de Aruanda, pra mim, junto os dois, mas tem sabe? Pra mim tá legal. Eu falo, hoje não tem igreja que seja mais macumbeira do que essas pentecostais super. É verdade, cara. Descarrego. Muito. Tem tudo lá dentro, cara. Tem tudo. Pô, tem cara, tudo. que entra de entidade em igreja dessas aí, pentecostais. Agora, tem muita coisa... Tem muita história que é contada em cemitério pela arte tumular também. Você curte o lance de arte tumular? Eu curto, não sou especialista, mas eu adoro, cara. Eu gostava muito. Muito legal. Eu gostava muito quando eu era mais jovem. A Consolação é lindo demais. É isso que eu ia falar. Mas sabe qual que eu acho mais legal? Que eu tô apaixonado agora? O cemitério São Paulo. Necrópolis, São Paulo. Fica na Cardeal Arco Verde. Essa eu nunca fui. Cara, é um absurdo o que tem de coisa bonita ali.
Um absurdo, lógico. O Consolação, ele é o mais... Hoje, ele é o mais antigo de São Paulo, era o Cemitério dos Aflitos, que fica onde fica a Capela dos Aflitos, que pra mim é o lugar mais legal de São Paulo. Mais sagrado, mais bonito, mais cheio de... Eu adoro, é o lugar que eu sou apaixonado aqui. Que o bairro da Liberdade chama Liberdade por causa de um cara que é cultuado na Capela dos Aflitos. Depois, se você quiser. Depois nós volta lá. Depois nós volta lá. Mas eu acho o Cemitério da Consolação, ele tem um aspecto antigo. Uhum. Então, ele é legal por isso também. Tem os Matarazzo, que é um puta de um jazigo. Tem a Tarsila. A Tarsila. Tem os modernistas, Tarsila. Exato, todos eles estão lá. Do lado tem um cemitério lindo, que chama Cemitério dos Protestantes, que é um cemitério que tá a Anitta... Anitta Garibaldi, não, Anitta Malfatti. Malfatti, Que é modernista. Não é essa. Não é Já essa. ia falar, nossa, prepara que agora é a hora, né? Tem um túmulo dela fazendo um que agora é hora. É um túmulo póstumo. Uma hora ela vai e já tá construído. Mas você pega dois cemitérios... A Anitta dá outro tipo de enterrada, Tareto, não esse. O do cemitério dos presbiterianos, dos protestantes, cara, tem 3 pessoas, assim, a Anitta, Malfatti, o Similton, o reverendo Similton, que é o cara que trouxe a igreja protestante pro Brasil, e tá o Charles Miller. Você tem um cemitério... Charles Miller, cara, o cara que trouxe futebol pro Brasil. Um negócio desse tamanho, metade de um quarteirão, você tem 3 segmentos, artístico, religioso, esportivo, das pessoas importantíssimas, esses 3 segmentos. 2 definidoras. Sim. Acho que 3 definidoras, porque a Anitta também Isso na definidora. Consolação ou no São Paulo? Não, o cemitério dos protestantes, que é do lado da Consolação. Então. Que é colado no cemitério da Consolação. De muro, assim. Tem o super quarteirão do cemitério da Consolação, tem o cemitério da Consolação, aí você tem o cemitério dos protestantes e o cemitério da Terceira Ordem do Carmo, que tá Gal Costa. Então, você acaba tendo num quarteirão, o nível, a quantidade de história, o Cemitério da Consolação, para falar rápido, Luiz Gama, os modernistas, Monteiro Lobato, que era o antagonista deles, família Saad. Tem o Celso Garcia, o túmulo do Celso Garcia, cara. Quem foi Líbero Badaró, Celso Garcia. Como é que chama o cara? Tudo as ruas de São Paulo. Só conheço eles pelas ruas. O Waze. Você vai no Cemitério da Consolação, o Waze. O Waze. É que você lê e fala, mano, quem que é? O Paulo... Como chama o estádio do Pacaembu? Paulo Machado de Carvalho. Paulo Machado de Carvalho. O do... Allianz Parque. Não, o Allianz Parque não tá enterrado. Tá. Como é que chama aquele goleiro famoso do Palmeiras? O Berdan Catani. O Berdan Catani. Tá no São Paulo. O Friedenreich, o primeiro craque do Brasil, tá enterrado no cemitério São Paulo. Vitor Brecciarri, um dos maiores artistas italiano, mas que viveu a vida... Tá no São Paulo. Então, assim, cara, você começa a pegar no cemitério, você conta a história é o que você falou, da história da cidade, da comunidade, história artística. O que eu gostava do cemitério, lá, na realidade, eu ia muito no cemitério da Consolação, numa época, até porque eu fazia, parece loucura assim, mas quando eu comecei a escrever, eu fazia exercício de escrita no cemitério. Que era o quê? Eu chegava lá e eu vinha uma arte tumular. E aí eu começava a imaginar qual que era a história daquele túmulo. Quem estava naquela... Sabe? Isso é exercício para escrita. Sabe? Porque são túmulos... Eu lembro muito de um túmulo que era exatamente o seguinte. Era uma mesa com um pai... cara, me arrepia assim. Porque era uma mesa e nessa mesa estava sentado um pai chorando, um filho desolado e um prato vazio. Sabe? Você foi no cemitério São Paulo e não sabe. Essa é uma imagem tá no cemitério São Paulo. E era um pão. Já deviam ter roubado o pão. Tinha a cadeira da mãe vazia. A cadeira da mãe vazia. O filho chorando de cabeça baixa. E o pai desolado. O pai desolado. Esqueci o cara, acho que é o Galileu Ermendabile. Não faço ideia. Nesse mesmo cemitério tem uma que é a Última Despedida, cara. Que é uma das obras que eu acho mais bonita que tem no cemitério. Que tá bem na entrada. Se você entrou no cemitério, vira à direita. É um homem forte, viril, beijando uma mulher aparentemente morta. Chama A Última Despedida, se eu não me engano, o nome da obra. E é a imagem que a mulher pediu e encomendou do marido beijando ela como se quem tivesse morrido fosse ela, na verdade. Ela fazendo a inversão
da Porque a partir condição do momento que da ele ausência morreu, dele, mas quem um cara morreu... bonito, um cara forte, beijando uma mulher morta, puta nego de bronze, numa perfeição, cara, assim, uma coisa... E foi um escândalo à época, porque é super viril, um negócio super sexual, assim mesmo, super carnal dos dois. E conta, mas pra você... Conta histórias, exato. A história. Exato. Aquilo tá história. É. Aquilo tem história. Lógico, é uma obra que assina outra obra, que é a obra da vida da pessoa. Quer dizer, como que ela vai ser lembrada? A mulher quis que ele fosse lembrado pela intensidade do amor que eles viveram. Essa inversão. Sabe, porque ela tá dizendo ali que sem você, quem morre sou eu. Exatamente. Embora tenha você que partiu, quem tá morto sou eu. É isso aí. Sabe? É muito bonito, muito bonito, cara. Muito bonito. O lance de arte tumular é muito bacana, Daí, cara. Isso é de graça, isso já tá lá. Cara, só tem que cuidar. Só tem que cuidar. E eu falo que se você não conhece, você não preserva. Então, o que a gente tenta fazer por isso que eu gosto de fazer as associações. Eu não quero fazer um passeio só de arte tumular, primeiro que eu não conheço tanto, porque eu não sou um especialista. Segundo, que eu acho que tem um puta de um gatilho o lance das assombrações. Tem um magnetismo, um atrativo pra criança, pra velho, pra jovem, pra todo mundo. O nosso público é muito plural. Porque não pergunto quem que vai. Vai quem tá afim. E a gente vê na galera uma pluralidade que não vem em lugar nenhum. Porque não é um passeio segmentado. Não é um passeio pra quem gosta só de arte tumular, nem pra quem gosta só de assombração. E hoje a gente já é conhecido o suficiente para que as pessoas entendam esse lado também. Tem minha parte palestrinha, que eu acho que também é um desperdício a gente ir lá e contar uma história e não tentar avançar outras camadas, como essa que a gente estava batendo um papo. Do lance do Joelma, por exemplo, da estigmatização, Vamos aproveitar e falar do Joelma, então. Porque você não fica só em cemitério. Você visita locais que são tidos como locais assombrados. Isso. Sabe? O Joelma, você já foi? Você já... Muito. Já? Cara, mais que uma vez, você já foi. Muito. Não, o nosso passeio vai pelo Joelma, passa pelo Joelma. Eu nunca eu já entrei várias vezes, inclusive sábado eu entrei lá. Mas eu vou direto, vou muito. O Joelma hoje é um prédio reformado ou tava no... O Joelma, ele foi totalmente reformado, totalmente... Ele mantém o nome Joelma ou não? É outro nome, né? Eles não gostam de falar, mas... por isso que eu continuo usando o Joelma, porque eu tô contando também de um passado. De algo estático que parou no tempo e tem outro... Hoje ele tem outra vida. Tá, o Joelma, vamos situar aqui o público. O Joelma foi um edifício que pegou fogo. Isso já vai fazer 50 anos, né? Você vai fazer o ano que vem. Vai fazer 50 anos em 24. Amanhã faz 49 anos. Amanhã. Às 8h45 da manhã. Não é amanhã, porque você não tá vendo essa entrevista hoje. É verdade. Não, desculpa. Já mas fez. Em fevereiro fez 49 anos. 49. Então começa... ali a contagem regressiva para os 50 anos do Joelma. 50 anos do Joelma. Não é? O Joelma, cara, talvez seja a história que me causa mais arrepio, mais angústia. Porque foi um edifício que pegou fogo em São Paulo e as pessoas, aconteceu com elas no Joelma o que aconteceu na Boate Kiss. As pessoas ficaram presas, ficaram ali sem ter escapatória e tem imagens disso, tem reportagens da época. Eu fui uma vez... Quando eu era mais jovem, eu falo muito quando eu era mais jovem, tá, Tareto? Porque eu já fui mais jovem. E você tá revelando, né? Esse negócio tem 50 anos. Eu fiz a besteira de assistir um documentário contando a história do Joelma e eu fiquei, acho que uns 8 dias sem dormir. Porque é uma das coisas mais assustadoras que tem, sabe? E as imagens, são imagens de 50 anos. As pessoas no alto daquele edifício, no desespero, elas se jogavam. Sabe? Tem a história do elevador, onde as pessoas ficaram ali... E o calor fez com que o corpo dela se fundissem. Quando a encontraram, eram 13 pessoas que virou ali um bloco. Você consegue imaginar isso? Nossa. Cara, eles não conseguiram separar os corpos daquelas pessoas porque elas foram fundidas e se tornou ali uma massa só. São as 13 almas do Joelma. São as 13 almas. Então é uma das coisas mais assustadoras e mais terríveis. E você vai lá fazer o quê, meu Deus do céu? Então, você não tem juízo. Eu vou lá pra falar de várias coisas. Mas, assim, claro, conto as histórias. Vai dar uma olhadinha se o ar-condicionado tá bom. Mas o ar-condicionado que foi o causador disso. Por isso que eu tô falando. Ele tá vendo. Vai lá ver se tá fazer um... Caraca. Quantas pessoas morreram no Joelma? 188, 180... Então, assim, o 189...
9 que dizem não compõem os feridos que vieram falecer depois de alguns anos, por exemplo, pela inalação de fumaça, que ninguém sabe que o cara que conseguiu escapar, mas respirou aquele negócio um tempão, morreu. Então ninguém imagina. Tiveram mais de 300 feridos. Eu vou no Joelma por seguinte razão. Eu acho que tem as histórias de lá, tem uma mística de lá, lógico, mas, sobretudo, o que se pode falar de algo que já foi tanto falado? O que eu gosto do desafio de conversar do Joelma é sobre isso. Então, primeiro que se vocês fizerem uma busca rápida em qualquer Google, vocês vão ver que vão dizer que o Joelma, o lugar de construção do Joelma era um pelourinho. Depois do pelourinho teve o crime do Poço e depois teve o incêndio do Joelma. Por silogismo, o culpado pelo incêndio são os escravizados e as escravizadas que foram cruelmente assassinados e torturados dentro do pelourinho. Então, a primeira coisa que eu falo vamos abandonar essas narrativas preguiçosas que acham que a dor do povo escravizado é a causadora de assombração. Isso precisa acabar com isso. Claro. Deve ter algum Django livre que morreu, que deve voltar para cima. Pode ser, não estou falando isso. Agora, tudo que você vê uma ruína, você vê uma casa, você fala, eu escuto. Aí deve ter corrente arrastando. Aí tem grito de não sei o quê. Não tem, cara. Foi sublimado, velho. A dor dessas pessoas. Elas estão em um lugar muito melhor. Você quer ir em lugar amaldiçoado pela escravidão, você vai em jazigo de barão de café, cara que escravizava. Você vai em cara que fazendeiro. Você não vai em lugar que teve dor de negro e negra escravizada, porque lá não tem. Porque eles sublimaram, cara. Eles não estão condenados a ser aquilo pro resto da existência, sacou? Então, a primeira coisa que eu falo do Joelma. Joelma pegou fogo e tanta gente morreu porque não tinha protocolo de enfrentamento de incêndio. É por isso que morreu. Por isso que morreu. Até porque lá não tinha pelourinho. Então a primeira coisa que eu adoro falar é isso, que é importante, porque parece que é uma história... Quebra, né? Parece que é uma história boba, tudo que a gente fala é meio bobo. E as histórias de assombração, elas moram no lugar da consciência, que o cara tá falando e fala assim, um monte de gente fala pra gente, vocês contam história de assombração, que mora num lugar meio bobo das nossas relações. E esses lugares bobos são perigosos, cara, porque a gente continua levando à frente racismo e outros tipos de vícios da nossa sociedade de forma perene, meio que sem querer. Então você fala... Velado, né? Porra, velado pra cacete. Então é a mesma coisa da noiva fantasma. Você cultua isso, você acha que tem... Cara, é a coisa mais machista que tem. Você vai jogar uma mulher, vai viver a vida pra casar com o cara. O do Joelma é a mesma coisa. Outro lugar que é extremamente estigmatizado, hospital psiquiátrico. Também, né, cara? Abandonado. Então o cara, jura por Deus que você acha que o cara que passou uma puta angústia na vida, ele não se libertou daquilo e ele vai ficar lá? Será que o espírito não foi livre? Não bastou o sofrimento de uma vida toda? Porra, cara. Não é? E jura? Ou então você vai lá pra zoar o bagulho, você não vai lá rezar, cara? Reza pro cara aí, então ajuda. Não, isso me irrita um pouco nessas contações de história de assombração. E aí tem o segundo tema, que é o crime do Poço, que é o cara que enlouqueceu, cara. Era um psicopata que matou a família. O crime do Poço existiu mesmo naquele local. Existiu, mas não no local do Joelma. Ele existiu, sabe aquela passarela por cima do terminal Bandeira? Era mais ou menos ali. Então não ficava também no terreno do Joelma. É que você cria uma puta atmosfera pra contar o que você tá afim de contar, dizendo que era um pelourinho e depois que teve o crime do Poço. Pra contar o Joelma e depois que tem as assombrações, que tem gente que fala que vê coisa, tem poltergeist. E mais uma vez, você usa isso pra atenuar o erro humano. Pra atenuar Sempre. Não é? Sempre pra... Por que pegou fogo lá? Porque não tinha... Por que pegou fogo? Por um acidente, pode ter sido um acidente, um curto-circuito, mas por que o fogo teve o resultado Porque não tinha saídas... Não tinha protocolo de enfrentamento. Por isso que todo mundo morreu. Por isso que tanta gente morreu, se matou. Inclusive, a partir desse momento... começou a ter, isso que eu ia falar. Cria toda uma... Começa aí meu contato com a realidade que eu adoro. Que é isso. Bom, a tragédia. Nunca vão falar que, que bom que agora... Não, uma merda que aconteceu. Só que qual que é o resultado disso? O resultado disso prático é que tem uma legislação que favorece todo mundo que usa prédio hoje. Todo mundo que usa prédio hoje... Às custas das vidas do Joelma, tem uma legislação de enfrentamento de incêndio. A outra coisa que eu acho interessante do Joelma,
que aí sim a gente avança o fenômeno mais sobrenatural. Que eu gosto de abarcar sobrenatural com religião. Acho que é tudo meio junto. Religião é sobrenatural. Sim. É o mergulho na fé é cego. Você não Exato. sabe o que vai acontecer. Simplesmente acredita ou não acredita. Então, por isso que eu falo, não é natural. Não é uma conta que você faz. Então, eu acho que é legal o lance da Volkmar. Eu acho uma história bonita a ser contada, que é uma carta de uma pessoa que faleceu por intermédio de um cara que era respeitado dentro do seu segmento, que é o Chico Xavier, que recebeu uma carta dela para consolar a mãe, e inevitavelmente consolando a mãe, você consola a mãe de um monte de gente. Você consola... Então eu acho bonito esses fenômenos, esses encontros do que é místico com o consolo real, com o que é de verdade. Eu acho foda isso. Essa parte eu acho legal. Sim. E a outra que eu acho também sensacional, que você falou já do elevador das 13 almas, você contou já o que aconteceu, das 13 almas que foram levadas para o cemitério da Vila Alpina e depois virou um circuito de peregrinação a partir de uma história sobrenatural, que foi qual? Numa noite, um funcionário do cemitério começou a ouvir gritos vindo dessas 13 almas, muito agoniados, e ele intuitivamente pegou um balde e jogou em cada uma delas e elas se calaram. Todo mundo ficou sabendo, começou a lá e rezar por aquelas almas, para elas irem, até que alguém pede alguma ajuda, é atendido, conta para o outro, que vai lá e pede, é atendido, conta para o outro, e no final das contas você criou um circuito de peregrinação de fiéis, de devotos das 13 almas do Joelma. Não são as 13 almas que são contadas religiosamente pela igreja evangélica. Por isso que eu gosto de falar do milagreiro do cemitério, que é o cara que está acessível, que é o cara que está lá pro povo, que quem elegeu foi o povo, quem ajuda é o povo, não foi o clero, não foi... Eu acho muito legal essa transformação, que é o que aconteceu com eles. Então a gente fala de várias coisas sobrenaturais sem ser as óbvias, sem ser só o... Tem uma história lá legal, assim, de um cara que foi um entregador que foi fazer uma entrega e viu uma mulher passando no carro dele. Tem um monte de relato de luz que apaga, luz que acende, porta que bate, tudo sem ação humana, né? Sem ação humana Sim, sim. enterrada na terra, né? Tem. Mas o que a gente conta essas também, mas o que eu gosto mesmo de contar é o resultado sobrenatural de tudo o que aconteceu e o resultado prático. O resultado prático é isso. Graças àquela tragédia, e Piracicaba teve um desabamento de um prédio que chama Comurba, foi em 64, que também mudou a legislação para construção vertical. Então essas tragédias, elas têm esse resultado prático também, para além das histórias sobrenaturais. Lá no Comurba, botaram a culpa, assim, de ter uma lenda que tinha uma cobra que é com a cabeça na catedral até a Rua do Porto, em Piracicaba, e falaram que essa cobra um dia ia despertar e ia engolir a cidade de Piracicaba. E Tinha uma cobra enterrada? Tinha uma cobra, tinha um cobrão, chamava. É uma história que ela se replica em todo lugar que tem mitologia indígena, que é muito interessante, que é quase que como é outra utilização das histórias. Pô, você vai construir aí, você vai suprimir a nossa cultura com a cultura ocidental cristã, você vai construir, juro, uma catedral aí num lugar que normalmente é sagrado, é um lugar... Você vai, não tem problema, tem uma cobra que vai daqui até lá e um dia ela vai engolir vocês. E aí quando teve o Comurba, todo mundo falou, porra, será que é a cobrona? Olha a cobra. Olha a cobra. E aí também teve essa mudança. Mas enfim, essa já é uma outra utilização de história de assombração que a galera usava. Não, eu só ia comentar, né? Uma cobrona gigante, imagina, DVD entrando em você no meio da noite. Não, aqui em São Paulo tem um minhocão, né? Que corta. Mas tudo bem. Falando em minhocão, tem ali perto do minhocão, na região, o Castelinho da Rua Apa. Também. Que é outro lugar que... Cara, já passou por esse castelinho? Já. Tareto fazia... bonito, né? É bonito, mas é assustador. Ele falou até pra mim que foi todo modificado agora, né? É outro lugar que eu acho foda, porque a gente... É outro lugar que... Por isso que eu falo, a gente tá muito afim de ver o sobrenatural como macabro. E esse é um lugar que teve um período terrível e que eu tenho uma teoria pra ele hoje que ajudou a converter a essa mudança que ele existe hoje. Mas eu não afasto o lance sobrenatural, eu não quero acabar com essa ideia. Sim. Entendeu? Então, o que aconteceu no Castelinho? Era uma casa de uma família chamada Família Reis. Eles tinham vários... eles trabalhavam com entretenimento, então era cinema, não sei o quê. E eles estavam discutindo... E o velho morreu, o patriarca da família morreu, sobrou a mãe e 2 irmãos. E eles que estavam discutindo se construiriam um ringue de patinação. E aí, tem um assassinato nesse momento...
que ninguém sabe direito exatamente o que aconteceu, porque algumas teorias conspiratórias dizem que tem uma outra bala no cara que matou... Um dos filhos matou a mãe e o irmão, mas aí dizem que tinha uma bala de um outro calibre nele, que Na não foi... verdade, ele levou um tiro no peito. Uma pessoa que vai cometer suicídio não atira no peito. Depende. Pode atirar na cabeça. É tipo uma teoria que tinha uma terceira pessoa. Não, mas Getúlio Vargas se matou com um tiro no peito. Tem uma gente que se matou. Não fazia muito sentido a forma como tava o tiro no peito pra ele ter cometido. Pra ele ter cometido. É. Eu já tinha visto de um outro calibre, porque tiro no peito já teve gente que... A perícia depois pegou, disse que tinha 2 balas diferentes É esse. no corpo dele. É isso. É esse aí. Sim. Que eu tinha ouvido. É, se Era tinha essa. duas, Essa. ninguém se mata com dois tiros. porque o caso- Mas o 2 caso balas foi de calibres suicídio, né? diferentes. De calibre Calibre, então, era duas Era armas. isso, eram Então. 2 armas, era isso. Então era uma questão cheia de mistérios. Às vezes tava um cara entrando pra assaltar e aí ele ouviu um pouco de tiroteio e falei, tá, pô, o que tá acontecendo? Deu um tiro ali. Entrou e sobrou pra ele. Mas então, o que aconteceu? O cara matou a mãe e o irmão. Isso É fato. É fato. Depois de um tempo, ele ficou muito tempo inutilizado, abandonado, um monte de gente invadindo, ele destruído. E aí a galera começou a ir, claro, já tinha a marca desse assassinato, começou a ir lá e falam que aconteciam coisas, também fenômenos poltergeist, empurrão, cara que abria a torneira, dizem que tinham esse Não, eu vi tudo O isso, pessoal cara. passava Eu, na rua e eu via grito. grito. exato. Eu tava em cartaz numa peça que eu passava perto, assim, em frente, esse bendito castelinho aí, passava, pô, imagina, saindo do teatro, indo 10 horas da noite, passar em frente a essa porra desse castelinho, cara, era um suplício pra mim. Então, Era um então, mas grito, por Você exemplo... ainda anda de bengala, né? E porra, é um suplício pra mim. Não, E aí o que aconteceu no Castelinho? Que eu falo do poder de conversões, do que é sobrenatural. Ele foi invadido, inclusive, por morador em condição de rua. Um monte de gente que morava lá. Então... Mas um dia entrou uma mulher chamada Maria Eulina, uma senhora, que ela fundou o Clube das Mães do Brasil. Que é o que tem lá até hoje. O que tá agora. Se forem lá hoje, tá lá o Clube das Mães do Brasil. Que atende... E já atendeu mais de 5 mil pessoas em condição de rua. Ela formou mais de 5 mil pessoas. Ela atende, é um local assistencial para pessoa em condição de rua. Que dali, vocês imaginam todo mundo. Ali é um lugar muito, muito frequentado com morador de rua. Então, o que eu digo? Porra, existia um coração de uma mãe triste ali. Uma alma de uma mãe triste, que viu os filhos matarem, um filho matar os outros, ou eles se matarem, ninguém sabe. Mas, de fato, o que de fato existia era uma mãe triste ali que, porra, podia ser ela quem tava não deixando ninguém ficar, não deixando... E aí, quando entra alguém com uma intenção nobre, acolhedora, como é um coração de mãe, ela ajudou essa mulher a transformar aquele lugar num puta lugar importante pra cidade hoje e pra região. Então, eu acho muito mais legal contar isso. sim. Eu acho muito mais importante, porque... E acaba sendo mais visível. E começam a ser mais visíveis algumas forças que a gente simplesmente ignora. Claro que tem a força da Maria Eulina, que é uma mulher de força absurda, mas quem sabe não teve um empurrãozinho de alguém de um outro lado para que isso tudo conseguisse dar certo. Mas deve ter tido uma boa lavada de erva, uma defumação Também, ali. Não é porque pomba. Imagina. Pra converter esses fantasminha aí em fantasma camarada. Mas o fantasma camarada é algo que a gente fala pouco, porque a gente prefere ter um medo absurdo É de lógico, algo. mas o que vende, é o fantasma malvado. Sabe? O fantasma camarada não Mas ninguém fala do caso do assassinato em si pra investigar, que é um absurdo ter colocado o cara que matou a mãe e o irmão como suicida. Deveria ter uma investigação. Mas teve. Porque no laudo da polícia tá como se ele fosse um suicida, né? Isso. Como se ele tivesse matado. Não Isso, foi exatamente. Não foi um terceiro assassino, não teve um terceiro envolvido. isso. Claro. Homicídio seguido do suicídio do homicida. Por isso que as pessoas acreditam nisso, porque as pessoas acreditam na história de terror e não que existia ali um crime, né? Tipo, É o ele que eu tô matou a falando. família e se matou, É o que a já. gente tá falando do A Mayara não Joelma. vai ficar tranquila enquanto não prenderem esse fantasma. Vamos pro lúdico. O lúdico é mais legal.
Ô, Tiago, qual o lugar mais assombrado de São Paulo? Uau. Você tem... Eu acho, hoje, depois da minha experiência, eu acho que é o casarão do Afonso Sardinha. É mesmo? É. Eu acho. O Afonso Sardinha era o... Era um bandeirante. Era um cara. Ele era traficante de escravizado, ele era garimpeiro, ele era assassino de indígena, ele era, assim, um empreendedor modelo dos anos 1500. Podia ser presidente hoje em dia. Podia. Ele poderia... Todos os requisitos pra ter é. sido presidente do Brasil. Podia ter sido. Ele era maravilhoso. Ele era do agro. Pô. Não é? Afonso Sardinha é... Afonso Sardinha. Impressionante, cara. Impressionante, cara. Afonso Sardinha, ó, ali, ó, ticando ali os requisitos. E por que é o lugar mais assombrado? O que tem lá? Qual é a história eu acho desse? que eu não gosto de... Eu não sei nem se é assombrada a palavra. Eu acho que é um lugar que precisa de uma pacificação. Porque aquele era um lugar... O casarão dele, e ele era um cara místico Fica onde? também. Fica no Pico de Jaraguá. O casarão do Afonso Sardinha, ele é num lugar... Ele fica num lugar sagrado para os carijós e para os guaranis, que são entidades que são etnias que viviam ali. Que sempre viveram ali, que tinham aquele local como local sagrado. O cara escolheu o lugar porque tinha ouro no Pico do Jaraguá. Ele fazia garimpo no Pico do Jaraguá. Então, eu acho que mora mais na necessidade de conciliação do que necessariamente do assombro. Por quê? Mas o assombro, várias histórias foda, assim. Porque a casa, inclusive tá na placa lá, que é uma casa que foi construída com taipa de pilão, que é barro e madeira socada, né? Barro socado com madeira, folhas e vísceras animais. Claro, a galera... Víscera de animal. A galera mais da teoria da conspiração fala que é de gente também. Também. De gente também. E eu não duvido, porque era um cara... Se o cara era um... Se o cara era isso doido, que ele é mesmo, era quem ele era mesmo, também não duvido. Cara, você imagina construir um lugar com víscera de gente. Então, assim, e aí é muito louco, porque, cara, tem assim, as histórias... Não, Pior, tipo, no mundo. o pior que casa com víscera de gente, eu não sei. Você já viu o caso de Jeffrey Dahmer? O que ele fazia com as vísceras das pessoas? O que ele o fazia? Dahmer. O que ele o fazia? Dahmer, que é legal. O fetiche dele era matar, arrancar as vísceras pra poder transar. Tem, mas tá lá, é gringo. ele da e o gringa. Sardinha... Comer. Canibalismo tem também algumas... Troca a diretora, que essa tá dando medo. Não é? A gente tá testando os limites dela. Fala, mas isso aí não é nada, você tem que ver os... Vai falar, não, imagina, isso daí, o quê? Víscera na parede, escorrendo lá o intestino dos caras. Imagina, você tem que ver o que o Dahmer fez. mas eu acho estranho lá. É uma energia pesada, né? Cara, eu fiquei meio doente, assim, depois que eu fui estranhão, assim. E olha que eu não sou, assim, sensitivo. Fiquei mal, assim, que nhacado, manja. E... Mas então, tem lugar assim, que a gente vai que tem uma energia pesada e parece nhacado, que fiquei deixa a gente nhacado. É um doente puta mesmo. lugar lindo, um lugar bonito. Então eu acho que isso, acho que falta uma pacificação, falta um rolê ali de você meio que devolver pra quem é de direita, entendeu? Não tô falando que precisa derrubar casa, porque eu não sou muito afeito ao lance de derrubar coisa, porque eu acho que também acho tudo não. precisa estar Tudo é história, pra né? contar Exato. até o que é terrível. Até pra gente não repetir, né? Principalmente pra gente não repetir. Então, o que é terrível. Eu acho o Borba Gato horroroso, mas não sei, cara. Eu não sou a favor de derrubar o Borba Gato. Acho que é importante dizer o que esses caras faziam, porque é isso. Afonso Sardinha, ele é homenageado como o patrono da como é que fala? Da siderurgia brasileira, porque ele começou a fundir metal aqui. Minério de ferro, depois ouro, depois minério de ferro. Então, um cara que não merece nenhuma homenagem, velho. Não existe pioneirismo nisso. Sim. Em matar gente, em escravizar gente, em destruir a natureza e tal. É um momento da gente ver mesmo quem que a gente tá afim de homenagear, né? Exato. Porque se a gente não faz isso, mano, é o que vocês falaram, daqui a pouco... Não, Faz eu de acho novo, né? que é preciso ter uma revisão histórica, sabe? Precisa. É preciso, você tem que tirar nome de canalha de Canalha, rua, de lógico, monumento, lógico. sabe? Não tem, tá? É preciso uma revisão histórica. Eu também acho, não tem problema nenhum botar uma placa, ela falar, ó, o cara fez isso, o cara fez isso, o cara fez isso, o cara fez isso. Se você quiser adorar, você é escroto, tá bom, mas saiba, né? Mas dele eu acho isso, acho que tem uma atmosfera estranha o lugar. Assim. Sabe uma coisa louca que lá, só pra fechar do lance do Sardinha, e o que mais interessante ainda é que eles tentaram fazer um albergue da juventude lá. E simplesmente não deu. Porque à noite a galera falava que
ouviam legiões vindo assim da mata, que ninguém sabia o que eram essas legiões, mas um barulho ensurdecedor, como meio que porque era um lugar que os indígenas, que os povos originários tentaram recobrar do cara, e ele matava todo mundo ali. Então, gente que ia dormir, o pessoal que ia pro albergue, ia dormir, porque é um puta lugar pra você ter um albergue, cara. O lugar é maravilhoso, o lugar é lindo, as trilhas bonitas, tudo é legal. Só que, cara, ninguém trampava, ninguém conseguia trabalhar. Ia dormir, a gente mexia, puxava cabelo, rolava uns bagulho, velho. Puta que pariu. Ele tinha uma Que delícia. sala embaixo da... E eu acho que assim, tem muito do sugestionável. Eu sou um cara muito sugestionável. Eu também. Tá? Então, se eu entro num lugar desse, sabendo que tem essa história toda, eu vou ver, eu vou sentir, eu vou ficar mal realmente. Tomar tapa. Mas essas coisas acontecem normalmente com gente que não faz ideia do que aconteceu lá. O cara ia se Ele hospedar. não tem nenhuma... Ele não foi sugestionado e aí ele vê, ele toma tapa, ele sente. Então, isso que é foda, cara. Ele foi a galera que era hóspede gringo, cara. Era um albergue da juventude. Era o cara que vinha de outro lugar. Ia lá ficando. Ninguém fala. Recebe aqui, olha, se você for abordado por um espírito, peça licença, então não sei o quê. porra. Não acontece. Os caras iam lá pra dormir. Manual das boas práticas. práticas de lidar com o espírito. Já pensou? Manual das... Ia ser Manual bom. do relacionamento com a alma de outro espiritual. Esse lance da energia ruim, eu sinto muito isso em algumas igrejas, sabe? Por exemplo, aqui em São Paulo tem 2 igrejas que eu também fico assustador, assim, que uma é a Igreja das Almas, que, Aonde? puta, eu não sei onde é, Na sabe? Liberdade? Eu acho que é. Santa Cruz dos Enforcados. Tem a Santa Cruz dos Enforcados, que porra, olha o nome da igreja, Igreja dos Enforcados, cacete, sabe? Me E tem identifiquei. sabe, a Igreja das Almas é a Igreja dos Suicidas, que diz... Igreja das Almas, né? Não, a Santa Cruz dos Enforcados não era dos suicidas. A Santa Cruz dos Enforcados Não. era por causa do Largo da Liberdade, até a história do Chaguinhas. Depois de... O Largo da Liberdade era o Largo da Forca, e a igreja da Santa Cruz dos Enforcados era onde tinha a forca, depois foi colocada uma cruz para os enforcados, e aí depois ergueram a igreja. Cara, É o Santuário das Almas? Santuário das Almas Fica também. ali na Ponte Pequena, Guaporé. Porra, já fui nessa Canindé. igreja também, cara. Eu acho que essa que é a igreja dos suicidas. Não sei. Posso estar falando besteira, mas é o que eu tenho na minha memória. Tem também a igreja dos aflitos. Que, Mas porra, essa eu sou fã incondicional. Essa mas você não é bom, né, Thiago? Você não é legal da cabeça. Lá é um lugar. Lá, pra mim, então, mas é isso. Lá é um lugar. A igreja dos aflitos. A Nossa Senhora dos Aflitos. Lá não é. Lá não tem. Lá é um lugar que eu tenho certeza que existem vozes exatamente de pessoas que sempre foram rejeitadas pela sociedade. Por isso que eu acho que é um lugar pra gente ir ouvir, entender e saber tudo de lá. Porque é lá que é o lugar de devoção do Chaguinhas que eu te falo. Do Chaguinha, que é o... Que o Chaguinhas que foi o cara que deu o nome Liberdade pra Liberdade. Que é uma das histórias sobrenaturais que a gente compõe essa ideia de sobrenatural a partir de outras experiências. A do Chaguinhas é uma. A Chaguinhas, posso falar? Pode, Por favor. Chaguinhas, quem era o Chaguinhas? Francisco José das Chagas, ele era um soldado, ele era um cabo, que ele estava lotado no 1º Batalhão de Caçadores de Santos em 1821, um ano antes da independência. Então vocês imaginam a agitação que estava um ano antes da independência, o bagulho tenso com os portugueses. Fazia 5 anos que não tinha soldo para os soldados nativos, que existiam 2 exércitos, exército português e exército nativo. Exército nativo formado majoritariamente por negro forro e por indígena. 5 anos sem pingar salário. Os caras não tinham bota, era o exército dos descalços, então era um exército completamente deixado à míngua pelo exército, por Portugal. Esse cara se insurgiu junto com outros soldados, um deles o Contidiba, que é o mais conhecido parceiro dele, que é importante também pra gente contar a história. E eles ficaram 10 dias, sustentaram essa revolta, afundaram um navio português, e aí suprimiram a revolta em 10 dias. Eles tomaram praticamente todos os fortes da Baixada Santista. Foram trazidos para o bairro da Liberdade que chamava Sudacé, não era a Liberdade ainda. Eles passaram a última noite na Capela dos Aflitos, no velário. E lá no velário, hoje tem um local de devoção, tem a porta e tal. Dia seguinte foram levados para o Largo da Forca, que é exatamente onde fica a estação, é onde fica a igreja da Santa Cruz dos Enforcados. O Contidiba foi morto primeiro, enforcado.
Funcionou perfeitamente bem tudo. Colocaram a corda no pescoço do Chaguinha, soltaram, arrebentou a corda. Primeira vez. Arrebentou a primeira. Quando isso acontecia, tinha um clérigo responsável, né, representando a igreja, e falava, ó, isso é um milagre, acabou, não tem mais enforcamento, está interrompido a execução do cara. O exército português não permitiu, a coroa falou, não, ele vai até o fim. Colocaram outra corda no Chaguinha, soltaram, ela arrebentou de novo. Caramba. A galera que estava gritando... Pela morte dele? Não pela morte, estava gritando com a clemência, Ah, começou a gritar liberdade. Aham. Começou a gritar liberdade, liberdade, liberdade. Os caras rapidamente pegaram uma tira de couro, reforçaram uma outra corda, soltaram o Chaguinhas, e aí tem duas versões. Uma que a corda estourou de novo e a outra que a corda não foi suficiente não teve força suficiente para matar ele. Então ele caiu vivo, independente das duas versões, ele caiu vivo e aí ele foi morto a paulada ou a facada. Então, aí o Chaguinhas, aí tem uma ideia, tem uma história do esquartejamento dele que não é confirmada. Ele é exibido na cidade, menos a cabeça que dizem que rola para dentro da Capela dos Aflitos. E aí tem uma imagem muito boa. Você que é macumbeiro também, gosta do amor? Tem uma imagem que eu acho muito legal, que é a do pai de cabeça recobrando a cabeça do menino. Fala, vocês não vão exibir a cabeça do meu filho. Quem não sabe, quem não é da religião, o orixá, ele é dono da sua cabeça. Você não é ele é meu orixá. Não, tá errado. O orixá é dono da sua cabeça. Você entrega, por isso o cara raspa a cabeça para entregar e tal. E ele pega a cabeça do Chaguinhas. Então, a gente foi pra lá por quê? Sumiu a cabeça do Chaguinha? Sumiu. Ela foi... Rolou pra dentro da igreja e sumiu a cabeça do... Tendem a dizer, todo mundo diz que ele tá enterrado lá também. Não sabe aonde, porque esse cemitério dos Aflitos, que eu falei pra você, que era um cemitério pra escravizado, pra indígena, pra pobre e pra condenado. E desreligioso. E quem não era católico. Ele ia até a 23, cara. Era o maior cemitério de São Paulo. E foi tudo enterrado, foi tudo construído por cima. Então, aquela região inteira é em cima do cemitério dos Aflitos. Tem meia dúzia de corpo que foi levado pro cemitério da Consolação, até para inaugurar o cemitério da Consolação? Tem. Mas foi meia dúzia. Tanto que, ao lado da Capela dos Aflitos, foram construir um shoppingzinho, bem do lado, tá destruindo a capela. Por isso que eu falo da força do lugar. E a hora que o cara começou a fazer as fundações, ele achou 9 ossadas. Cara, num espaço de 3x3. Achou 9 ossadas, assustou, não sabia o que era. Ligou pro pessoal do patrimônio, os caras foram ver e falou, isso aqui é a área de escavação arqueológica, acabou o seu shopping. Então agora vai ter um memorial dos Aflitos na nave do lado esquerdo, na perspectiva de quem chega. Do lado esquerdo da Capela dos Aflitos vai ter um memorial dos Aflitos, que é exatamente relembrando desse cemitério que tá todo mundo lá embaixo. Ninguém foi retirado. Então, eu acho muito louco isso. Qual que é a energia do bagulho? O negócio é voz, cara. É pra ouvir, pra ser visto, pra ser ouvido. Eu falo que as caveiras falam por isso. Esses esqueletos, tô aqui, ó. Guardem isso. Isso aqui é a ancestralidade da cidade. Não construa uma loja de capa de celular em cima de um cemitério que tem uma relevância dessa. Até porque o cemitério dos Aflitos, essa placa para mim, se você tem alguma dúvida de que o Brasil foi construído a partir de castas, tá lá escrito. Pobre, escravizado, indígena, condenado e não religioso. Se você não tá na religião da moda, você é nada. Você vê como as coisas, como tudo meio que volta, entendeu? Exato. Por isso que eu falo, eu virei devoto de Chaguinhas depois que eu conheci a história dele. Cara, é impressionante a história. Impressionante. A história de Chaguinhas é linda, impressionante. E lá ainda é um lugar de culto. E tem uma segunda coisa que é muito bonita do Chaguinhas, que dizem que as velas do Chaguinhas nunca se apagam. E aí pode ser algo metafórico, a chama da vela não se apaga, vai até o fim. E isso está sendo agora... protocolaram um pedido para considerar isso patrimônio material da cidade, porque esse é um ritual repetido desde sua morte, nunca parou. É um dos rituais mais antigos da cidade de São Paulo, genuinamente de São Paulo, cara. As Mães Pretas do bairro da Liberdade, que é super identificado com os orientais. Ninguém sabe que o Liberdade é um bairro preto, cara. Sim. Todo mundo identifica a Liberdade como um bairro oriental, que é um fenômeno que aconteceu a partir dos anos 70. Não tem nada a ver com 400 anos atrás, 200 anos atrás. É dos anos 70. Quando o cara veio em 68, 69,
o imperador japonês veio pra cá comemorar O Hirohito o Hirohito, e aí virou o bairro. Aí os caras falaram, vamos transformar o bairro Vamos da criar Liberdade em um bairro Chinatown. japonês. Tipo Exato, Chinatown, vamos fazer inspirado um no Chinatown. Tem nada a ver com... Uhum. Precisa abandonar a ideia oriental? De jeito nenhum, mas tá todo mundo lá. É Uhum. importante estar todo mundo lá. Representado, visível, né? Então, por isso que eu falo que a Capela dos Aflitos, eu adoro mudar a opinião dos outros sobre a Capela dos Aflitos. Porque não que eu tenha procuração Sim. de alguém. Claro. Não tenho procuração de ninguém, mas eu acho muito legal contar essa história e ver que ali é um puta lugar forte. É. E não é um lugar assombrado. É um lugar que tem uma voz ancestral, pulsante, forte. E muita gente legal que cuida de lá. Que é o pessoal, até aproveito para dizer, que é o pessoal da UNANCA, que é a União dos Amigos da Capela dos Aflitos. Que se não fossem essas pessoas, a Elise e a equipe da Elise, o Wesley, eles tinham derrubado a capela. A capela tá sufocada ali. Tiago, agora a gente vai fazer uma brincadeira aqui. Na realidade, não é uma brincadeira. Vamos descontrair um pouco, porque eu tô um pouco com medo. Tá bom. Tá tenso. Eu tô um Vai pouco... fazer o quê? Sabe, essa história da cabeça do Chaguinha aí me pegou um pouco. Não é uma história confirmada essa, mas é uma das histórias que Não, são mas pra contadas. mim já é verdade, cara. Já ouvi, nunca mais esqueço. Então a simbologia Pra mim bonita, né? Muito, cara. A cabeça do meu filho vocês não vão levar pra lugar nenhum pra exibir. Uau. Muito. Ó, cara, a corda estourou 3 vezes. Você acha que isso Então. não podia acontecer? Pô, o Chaguinha era gordo? É. Se fosse o Era DVD, forte, poderia. cara. Não é, às vezes, não é? Pô, vamos soltar o ping-pong. Ping-pong são perguntas inusitadas pra você, Tiago. Vambora. Tá? Perguntas que nunca te fizeram Que eu te ou ajudo se a te fazer? fizeram. Olha que bacana. Eu botei a caveirinha ficou muito bom. dele, não é? É a Janaína. Chama Janaína? Janaína. A caveira chama Janaína. Janaína. Pois bem, vou fazer perguntas. Eu, Tareto, vamos dividir aqui, Tareto. Tá bom. Tá. Você faz uma, eu faço outra. Isso. Tiago, qual foi a última mensagem que você recebeu? Não vale... As nossas. Não vale as nossas. Não vai, porque eu sei que a última Pior que mensagem que foi você mesmo. recebeu... Foi. Agora, eu falei, tá cheguei, chegando, falou, então entra. Foi mesmo. Mas fora Antes nós. dessa, antes Não, da gente, qual? foi da minha esposa, perguntou se eu tinha melhorado, porque ontem eu fiquei meio... Todo mundo ficou meio... será que vai morrer essa porra aí? Eu fiquei meio esquisitão Ai, ontem. que bom que não... Que boa. Eu falei, bom. você tá melhor? Então Só foi. faltar trazer o homem morre aqui. Aqui. Sabe? Pô, O homem da porra, assombração puta- morre e vira uma assombração aqui. O bom é que nós corte. enterra aqui e já faz uma história. Puta corte ia dar. Cara duro. Então da sua mulher perguntando se tá tudo bem. Você tá tudo bem, você ok. tava bem. E quem que é a pessoa que você mais conversa no WhatsApp, sem ser a mulher? Sem ser minha mulher? Não, porque a mulher não vai, Uau, né? cara, não sei, WhatsApp. Pô, agora, na época de carnaval, sem dúvida, o Tigrão, meu amigo, que a gente fala dos ensaios técnicos, né? Porque eu sou compositor de O carnaval. cara é advogado, o cara vasculha o cemitério e atrás de assombração, e o cara é carnavalesco. Ainda bem que eles- compositor de samba enredo, olha. Ainda bem que ele explicou que o Tigrão é do carnaval, porque eu imaginava o Tigrão Não, indo é pro no Tigrão. cemitério. Tigrão indo no ó, cemitério. Tigrão é da avenida. Qual o apelido mais idiota que você já teve? Puta merda, hein? Você tem apelido, Thiago? Eu tenho. Qual que é seu apelido? Eu tenho gordo, eu tenho Nê. Tive quando eu era moleque baiano. Que mais que eu tive? Puta, acho que é o meu apelido de basquete, que é Magic. Horrível. Bem Nossa, estranho. Ainda bem que eu falei de Magic. basquete. É bem ridículo, né? Magic. ruim. Bem ridículo. É bem ruim. Vamos manter esse aí. Esse aí, Se eu você acho que é pudesse viver novamente um dia, que dia que seria? Pô, eu queria 2, que são os 2 nascimentos das minhas filhas. Não pode? Bacana, pode, ser os dois. claro, Nesse pode, caso, pode. acho que dá pra abrir uma Claro. exceção. Né? Claro, não é? Cara, que sensação, mano. É bom, né? A gente, todo mundo aqui é pai, né? Caralho, essa é foda, cara. Que é uma é uma alegria com um alívio, com preocupação do futuro. É uma soma de coisas assim que eu queria viver de novo. Eu não sei se eu queria viver a minha de novo, porque ela nasceu na minha casa, então foi bem Nasceu angustiante. na tua casa? É mesmo? Ela nasceu em Eu casa? não contei essa história pra você. Não. É. Como assim? Mas ela Foi nasceu... parto humanizado. Jura? É. Mas vocês escolheram isso? Ou... Sim, sim. Nossa, e como... Eu montei uma piscininha lá e minha mulher teve lá. Uau. Mas você tava junto, Tari? Foi você Tava. que ajudou? Tinha uma parteira? Tinha uma- parteira. Ah, tá, mas Nossa. aí eu não ia querer viver se eu fosse você. Pô. Com a cesárea lá que tá Caraca, tudo meio assim. Eu certo. não tinha ideia disso. Não, só pra você ter ideia, eu coloquei um chuveirinho, né, pra água quente lá pra piscina, lá na sala. E aí o chuveiro queimou a resistência, eu nunca tinha trocado a resistência. Eu fui trocar e, imagina, dia do nascimento, é tremendo, Nossa, assim, minha mulher isso tendo contração. Isso é assustador. Exato. Porra, Nossa, falando de coisas muito assustadoras. E aí eu quebrei o chuveiro. mas é lógico. Foi um dia assim pra me esquecer nessa parte. Mas ela
Nasceu bem. Delivery foi com um banho quentinho. Foi. A gente ficou esquentando água no fogão, assim, Lógico, não, as tudo 4 bem. bocas esquentando água. O cara vai esquentar, tinha esquecido de pagar a conta de gás. Não tinha gás. Aí, porra, começa a ficar... Tinha mais gente na tua casa, Tarek? Tava Ou só você, minha ou ex-sogra, obviamente minha ex-mulher e a pessoa que fez o parto. Caramba, Tarek, não tinha ideia dessa particularidade da tua vida. Coisas que eu não sei se eu queria reviver. É óbvio que o nascimento da minha filha é bom. Acho que o segundo dia de vida eu reviveria. Não, 10 minutos depois dela ter Isso. nascido. Tiago, você é um cara que lida com o medo a todo tempo. O que te dá mais medo? Não precisa ser assombração. Esquecimento, velho. Pra Como mim, assim esquecimento? Esquecer alguma coisa? Não, é a falta de lembrança, de memória. Às vezes eu tava lembrando dos meus... Não, mas não é essa memória cotidiana, assim, de lembrar de uma... Porra, cara, outro dia eu tava mexendo nas coisas e vi meu avô, eu lembrei de uma porrada de coisa que eu não tava lembrando, precisava ver aquela foto. E é um tempo que era gostoso, cara, um tempo de um amor meio despretensioso, as coisas simplesmente aconteciam, a gente Mais simplesmente leve, né? era mais feliz, parece, né? Lógico, era mais novo, mas eu acho que esquecimento, cara, eu queria muito não esquecer principalmente das coisas boas. Bacana. Principalmente das coisas boas. Que resposta mesmo- diferente. É o mesmo medo que o teu, né? Não, o meu não é medo, o meu é cotidiano, o esquecimento. o medo É diferente. Não, porque ele já teve um faz lapso de parte- memória mesmo, não é Eu tinha um zoeira. lapso de memória, Mas fiquei eu depois perdido. do Covid eu tive, cara. Depois Você do te- Covid então. eu tive, cara. Bastante, assim. Um exercício foda. Não sei esses passeios. Eu levo minha cola, mas nunca vejo. Porra, data, coisa. Porra, cadê? Não, eu tive lapso de memória. Eu tive um lance que é chamado de amnésia global temporária. Uau. Foi um apagão realmente que eu tive. Eu saí de casa, eu estava vivendo um pico de estresse muito grande mesmo. Início de pandemia, apertou a parte financeira, aí começa todo mundo preso em casa. Eu, maluco da minha cabeça, eu coloquei na minha cabeça que ia surgir olha só, cara, inspiração. Uma inspiração porque realmente eu não estava bem. Eu um dia tive um sonho e eu achei que era um sonho premeditório, que apareceu um vírus, que esse vírus ia contaminar a Terra. Olha o sonho que eu tive. Eu tive um sonho que dá para construir um filme, é uma distopia. Esse vírus envenenava a Terra e por envenenar a Terra, o alimento não era mais produzido. Então aí os animais começaram a morrer e aí começava a faltar tudo. Começava a faltar alimento. E eu coloquei na minha cabeça que aquilo era um sonho Premeditório. que realmente Previsão. aconteceu aquilo ali. Sabe, era na época, a gente até comentou, o pico ali do assustador do Covid, que a gente ligava a TV e via os caminhão frigorífico na Itália e via a galera colocando o corpo nas ruas no Equador. Sabe? Puta, eu lembro. Você lembra disso? Essa minha Não é? Essa imagem que ficou comigo. Exato. Pra fazer o bagulho inteiro. Foi nesse pico aí, juntando todo o meu pico de estresse, um dia eu saí de casa para... E aí, o que eu coloquei na cabeça? Cara, vai acontecer isso. A terra vai ser envenenada, vai acabar o alimento, tudo. Eu comecei a parar de comer, cara. Porque eu tinha que alimentar a minha filha e a minha mulher. Então eu passava, às vezes, 2, 3 dias com um pacote de bolacha, água e sal. Era isso que eu comia. Eu pirei realmente, pirei. Um dia eu saí de casa, discuti com a minha esposa, porque a minha esposa, naquele negócio, você vai parar de comer, você vai morrer, você vai ficar doente. Virou um pandemônio na minha casa. Exato, virou um pandemônio. Eu saí da minha casa, fui até o mercado comprar um pacote de água, bolacha, água e sal. Isso era tipo meio-dia, sumi. Apareci 6 horas da tarde, eu tava tipo 8 quilômetros da minha casa, sem consciência de onde eu estava. Na minha cabeça, eu tinha retornado 4 anos no tempo. 4 ou 5 anos no tempo. Porque eu dizia, eu moro em Jundiaí hoje. Eu dizia para as pessoas, quem me viu na rua falou, o senhor tá bem? Tudo, já chamado de senhor, tá? É óbvio. O senhor tá bem? Viu que eu estava desorientado, andando na rua. O senhor tá bem? Eu falei, não, eu não tô conhecendo aqui. Que lugar é aqui? O cara falou, o senhor tá em tal lugar. Pô, mas eu não moro aqui. Onde você mora? Eu falava, eu moro na Vila Diva. Ele falou, Vila Diva? Não conheço, eu tava em Jundiaí. Eu falei, Vila Diva, a minha rua é uma travessa da Sapopemba. Ele falou, mas peraí, isso é em São Paulo. Eu falei, é onde eu moro. Ele falou, mas o senhor tá em Jundiaí. E cara, puta... E aí você não lembrou que tava em Jundiaí nesse momento? Não. Na minha cabeça, eu voltei tipo uns 4 anos atrás, quando eu morava em São Paulo, tudo. Eu sei que eu voltei 4 anos atrás, porque quando a minha família me localizou, porque aí o cara pegou, ele falou, o senhor... Ele viu que eu tava
desorientado. legal. Ele viu que eu tava desorientado. Tinha uma mulher, passou perto e falou: ele é de São Paulo, tá perdido aqui, bota ele no trem, ele vai pra casa dele. Ele falou: não, ele não tá bem. Não é, ele não tá Nossa. perdido. Cara, eu encontrei um anjo. Porra. E aí o cara, eu sem celular, porque eu saí, deixei o celular com a minha filha. Sabe, porque eu só ia comprar um pacote de bolacha água e sal no Você tava mercado. com fome, coitado. No mercado a 500. Tava É, comendo. eu ia comprar um pacote de bolacha água e sal no mercado a 500 metros da minha casa, sabe? E tive esse apagão. Deixei o celular com a minha filha na época jogando, ele pegou um cartão, ele falou pra mim, esse cara que me achou, ele falou: eu vou mexer na carteira do senhor pra ver se eu acho documento, alguma coisa. Ele achou um cartão de visita meu, ele falou: vou ligar no seu celular. O senhor tá sem celular, vamos ver. Minha filha jogando, cara, número desconhecido, ela recusava. Número desconhecido, recusava. Aí o cara teve a ideia do quê? Vou ver na internet se a gente tem amigo em comum no Facebook. Sabe, entrou no Facebook dele, me procurou. Olha, cara, quem faz isso? Sabe? Eu não Me faria. procurou, não. Mesmo te conhecendo. É, então, Não te faria agora. sabe? Ele me procurou no Facebook, me achou, viu quem tinha amigo em comum, a pessoa me conhecia, mas não era minha amiga, mas a moça do outro lado ali do Facebook falou: mas peraí, eu vou ver quem ele tem amigo em comum comigo, sabe? Até que foi chegando na minha irmã. Chegou na minha irmã e aí ligaram pra ela, falou: teu irmão tá assim, 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 perdido em tal lugar, vai lá. Quando a minha família foi lá me buscar, cara, eu chorava que nem criança, porque eu tava... Cara, eu lembro... Colapso. Eu não completo. lembro de coisas. Eu lembro de sensações. Sabe? Eu lembro da sensação de medo que eu tinha, da sensação de... Puta, que vida é essa? Onde eu tô? O que tá acontecendo? Então, eu tenho nítidas sensações. E eu sei que são 4 anos, mais ou menos, que eu voltei, porque quando me levaram na minha casa, eu tomei um susto de ver minha filha, adolescente, que na minha cabeça era uma criança, sabe? Então, quando a gente fala de medo do esquecimento, o meu medo é com por aí propriedade. também. É com propriedade. Vamos Vamos continuar. lá. Se você fosse um fantasma, quem você assombraria? Putz. Rapaz. Não vale a gente. Ok. É, Quem pô, assombraria? tem uma galera boa que assusta. Nossa, eu também, cara. Não sei, cara. Olha... Por prazer ou por profissão? Ah, eu acho que prazer, se você Não, por prazer, cara, pô. Puta, cara. Gente que fica no celular no trânsito. Eu sou uma dessas. E Você eu ia acho- seguir, e eu né? parei de andar com o celular dirigindo. Eu agora deixo do lado pra não mexer. Mas eu pegaria essas pessoas que o cara abre o sinal, o cara tá ali, ó. Então ele viria em mim. Ó. Anda, filha da puta! Ele ia ser um fantasma que fica na rua pegando as pessoas Na que nem. rua. O Que do nem Ghost. É que nem o fantasma do vagão no Ghost. Os noias fazem isso, fica esperando as pessoas que estão no celular no volante. Daqui que você não vai mais usar. O fantasma de quem você gostaria de conhecer? Putz. Fantasma. Porra, cara. Você sabe o que é engraçado? É boa essa pergunta. Essa pergunta, você precisa dar uma volta no São João Batista, no Rio de Janeiro. Que parece assim: tem o Santos Dumont, tem o Tom Jobim, tem o Vinícius de Moraes, tem o Didi Folha Seca, tem o Bussunda, tem a Clara Nunes. É o cemitério dos Então, famosos. eu acho que... É, o Projac. Eu falo que é um Projac ao longo de décadas, assim, é o Projac. Cara, eu acho que o fantasma do Tom Jobim, assim, de um Pô. cara por aí, assim. Eu acho que eu gosto mais do Tom Jobim do que do Vinícius, até. Eu acho o Tom Jobim uma figura mais complexa. Eu acho o mais- Vinícius muito chato, cara. Ele Então, não é uma figura eu acho chata. que não ia ser um encontro divertido, cara. Eu acho que o Tom era mais bonachão, Puta, realmente. acho que encontrar o Tom Jobim ia ser demais. O Pixinguinha. É. Encontrar um cara da música, assim, sabe? O Cartola também todo mundo fala que era chato. Mas encontrar um cara assim. Talvez o Mazzaropi. Mazzaropi? Sério? É, mano, o Jura? cara deve ser muito engraçado. Um cara muito engraçado. Pelas legal. obras, Pô, né? É, então, um cara, uma figura dessas, assim. Pra mim, eu como sou compositor, eu gosto bastante dessa galera. Acho que o Tom Jobim deve ser um cara, pô, o cara que fez aquilo, assim, tudo que eles fizeram juntos, lógico, mas assim, Bacana. talvez. Você, DVD. É, É que é uma pergunta legal, né? A gente É. nunca viu essa Nossa, pergunta. ótima É. pergunta. eu acho que eu gostaria de encontrar um fantasma fresco, novo, o Jô Soares. Não encontrei Também. Não encontrei ele em vida, sabe? Também. Não encontrei ele em vida. Também, pode ser. É, O jogo. O Jô gostaria de encontrar o Jô. Eu tenho uma prima que chama Guta Ruiz, que ela fez uma peça, a última peça do Jô. Puta, que Aqui na... Sei que você tá dando Eu tô risada. rindo por causa da próxima pergunta. Você viu agora? Tá, tinha vai, visto. vamos lá. É você que vai fazer?
Já transou em cemitério? Não. Ah, como? Eu sou casado, cara. Eu tô Então, casado. mas é com ela mesmo que eu quero o meu saber. interesse, o meu interesse. Morzão, vamos num lugar aí pra conhecer. O meu interesse nasceu em agosto de 2021. É muito recente, né? Não tive uma infância de gótico. Senão poderia ter, a chance poderia ter aumentado. Mas imagina, minha esposa quiser transar, transa em qualquer lugar. Se for no cemitério, se é essa condição. Não, imagina, ele tá no cemitério, ele não, porque esse fulano fez isso, a mulher falou, nossa, que inteligente. A gente tem 2 crianças, cara. Uma de 3, que vai fazer 4 já, na próxima semana, e uma de 9. Então, cara, se der pra fazer, onde tiver, vai ser. Entendeu? Vamos já aqui, porque não dá tempo de nada. Tua mulher te acompanha nos passeios, né? Já foi. Mas não é muita dela, não. Porque as crianças... Eu gosto mais de gente viva. Fica com as crianças, Ela fica com as crianças mais. Então a gente acaba... É difícil dar pra gente ir junto. Ela veio em São Paulo agora, antes do final do ano. Você ainda mora em Campinas? Moro aqui em São Paulo. Agora. Eu acabo de vindo bastante. Eu vou ficar aqui agora até sexta-feira. Certo. Aí sexta eu vou embora pra lá. Certo. Eu cheguei hoje de manhã e vou sexta-feira. Aí eu volto pra lá. A última pergunta é: quem de nós 2 seria uma alma penada difícil de se livrar? Imagina, a gente com uma hora... Eu acho que o DVD, porque ele não ia saber ir embora. É verdade. Só por essa história que ele contou, é meio Não definidora pra Imagina. resposta. Faz sentido. Porque você ia falar, pô, vamos dar um jeito. O que você precisa pra ir embora? Você ia falar, beleza. Eu falei, eu não sei, não lembro. E o Tareto? Eu ia falar assim, uma reza, eu vou embora. Beleza, qualquer coisa, quero Entendeu? uma cerveja. Já o DVD, você faz a reza e ele volta a se falar, perder. porra, não sei, esqueci o que eu queria. O Tareto eu acho que seria um fantasma mais convicto. Do tipo, eu sou um fantasma, Eu legal. não tenho certeza. Eu sou daqueles fantasmas de puta que pariu. Como assim eu sou fantasma? Como assim? Eu acho que eu sou um fantasma mais Eu confuso. moro perto da Sapopemba, não sou fantasma. Exato, Porra. exato. Eu acho que eu seria aquele fantasma que ia falar assim, caramba, mano, tentei 16 vezes suicídio e agora que eu morri. Porra, Era isso. Porra, tão fácil, era só tentei atravessar no tanto pra vermelho. isso. Era tanto pra isso aqui, cara. porra. Eu tenho que te aguentar, Thiago. Porra, velho. Se eu soubesse. Tiago, antes da gente encerrar, quero saber de você, primeiro das webséries que você tem produzido. Você tem feito umas webséries bem interessantes também. Eu até separei alguns temas aqui. Você faz um Fantasmas em Campo, Isso. que é sobre assombrações de estádio. Nossa. Olha aí. Sabe, ele conta a história de assombrações em estado. A outra, Sinistros, assombrações ligadas a acidente de trânsito. Interessante. Bem interessante também. E o nome sinistro, porque acidente de trânsito é o sinistro, exatamente. Cara, tem essa duplicidade no nome que é incrível. E Fantasmas Imperiais, assombrações ligadas à família imperial. E com passeio ali no Museu do Ipiranga, na Casa do Grito, não é? A dos Fantasmas em Campo, a gente quis aproveitar a Copa, e não só a Copa, mas o ensejo também de ter sido uma Copa sanguinária, que foi uma Copa que matou quase 20 mil pessoas para fazer. Então, a maior parte das assombrações, elas são vozes que querem ser ouvidas, então eu tenho certeza absoluta que isso vai acontecer no Catar. Produziu muito. Não sei exatamente em que momento, mas deve ter produzido muita assombração. Então essa é uma história, e aí a gente faz um passeio e também percebe como a ligação com algumas questões sociais a cada uma das assombrações. Por exemplo, no Maracanã, são os jesuítas que viviam naquela região, antes de serem expulsos, antes da Companhia de Jesus ser expulsa. Então o fantasma é um jesuíta de uma época específica da região. Jacareí é um fantasma que aparece meio que em razão da completa descaso com o futebol amador. Sabe, aquela coisa do apego, do sonho de ser e nunca conseguir, ou de você sonhar, idealizar um momento e não chegar e de repente você morre e não cumpriu aquilo, ou aquilo não te deu, como você falou agora do suicídio. Eu vou ver aqui, morri pra ficar com o Thiago aqui, melhor ter ficado vivo, caralho. Pelo amor de Deus. Né? Então a gente trata esses temas. Até jogadores que morreram em campo, vocês chegaram a fazer ou não? A gente tem um goleiro da Ferroviária de Araraquara, que chama Sandro, que é um goleiro que foi muito magoado, ficou muito magoado e que continua lá no gol da Ferroviária. Caraca, mesmo? Tem isso? Tem um goleiro lá da Ferroviária que tá lá, um uruguaio que era a Ferroviária, ou agora eu não lembro, eu me confundo com a Ponte, que a Ponte Preta tem, porque eu sou ponte pretano. Tem fantasma da Ponte Preta A também? Ponte Preta tem um deus macaco atrasando a vida da Ponte, por isso que a Ponte não ganha nada. Tem um deus macaco? O Hanuman é um deus hindu.
A Ponte é o seguinte, a Ponte Eu gosto das culpas que as pessoas da Ponte Preta usam pra falar que não ganham. É boa, velho. Daqui a pouco vai ter o fantasma do São Paulo também. Já me falaram, mano, você precisa vir pro Mineirão aqui, que o negócio tá feio com o Atlético. Mas a da Ponte é o seguinte, a Ponte foi rebaixada em 60. Em 60, colocaram a culpa toda nos jogadores, e aí diziam que existia uma praga de uma das mães de um jogador, que era um ídolo do time, que eu não vou falar o nome, que a família não gosta, fica magoada. Claro. E até a história que eu conto é exatamente para absolver a mãe de qualquer responsabilidade, porque a Ponte, ela tinha, se é que ela fez alguma praga, era datada. Disse que a Ponte demoraria 7 anos para subir. Não falou de título, não falou de nada. E aí, em 65, a Ponte teve um jogo muito importante com a Portuguesa Santista, que se ganhasse, subia para a primeira divisão de novo. E a Ponte perdeu o jogo no Majestoso, no Moisés Lucarelli. Teve um pau homérico, acabou sem os dois bandeirinha, porque jogaram uma pedra na cabeça de um, no outro arrebentaram o cara na porrada. Só que mataram um macaquinho. Tinha um macaquinho que era torcedor, que um torcedor levava sempre o macaquinho dele, vivo, um macaquinho de verdade, no campo. E esse macaco foi morto nessa confusão. E aí não sabem, aí tem duas versões. Uma de que ele foi enterrado, outra de que ele foi queimado dentro do estádio. E aí eu falei, mas uma força desse tamanho para impedir um clube de ganhar qualquer coisa é muita coisa para o macaco. Eu comecei a estudar um pouco a mitologia do macaco. Cheguei no Hanuman, que é um deus hindu, macaco, que ele mobiliza exatamente a inteligência emocional de quem se prepara para vencer e ele atrapalha o adversário de quem tem que vencer. Então, eu fazendo toda a análise do perfil do Hanuman, que ajuda e atrapalha grandes conquistas impossíveis, eu cheguei à conclusão de que quem está atrapalhando a Ponte, e a gente precisa urgente... Eu já estou fazendo isso, já estou acendendo um incenso. Você é torcedor da Ponte? Eu sou torcedor da Ponte. Muito incenso. Muito. Não é muito. Muito. Mas como é que reverte isso? A gente está conciliando, tô tentando me aproximar do cara e ficar amigo do Hanuman. Leva outro macaco lá. Hanuman, não, mas aí vai que dá algum problema. Não, mas aí eles conversam. Não sei, é melhor não. Já levar, sei lá, né? Tem que ser um incensinho, tem que ver o que o Hanuman gosta, a gente tá fazendo. Cara, você tem que entrar em contato com a diretoria da Ponte Preta. Vamos entrar. Tem um cara chamado Latino. Não, tô brincando. A Ponte, eu comecei, não quero falar, estamos na Série B do Paulista. Sim. Desde que eu fiz um vídeo explicando isso e que eu comecei a acender o incensinho, comecei a falar desse assunto, a Ponte Preta ganhou 5 jogos seguidos. Todos os jogos da Série B ela ganhou até agora. Não perdeu nada, não empatou um jogo. Estamos indo bem. O papo tá fluindo. Quais são os adversários? Não, esquece. Não precisa entrar, não precisa. Tem o adversário que merece. Então, o que é difícil na A é difícil na B, porque você tem o time e o adversário que merece. Então, até agora tá fluindo. Na A já tem uns times ruins, já. Tipo Água Santa, se for sei campeã... Mas Água Santa... É um time ruim, fraco, né? Não fala isso que o diretor é torcedor do Água Santa. É de Diadema, não é o Água Santa, não é? É lá de Diadema. Ele entendeu aqui o olhar. Água Santa não falo mal, não. Você também não, né? Não falo mal da Água Santa, não. Tem outra série sendo produzida? Então, a gente faz as Cidades e Medos, que são as cidades que a gente vai em cada cidade. E eu vi que você quer unir as cidades através de fantasmas. Isso, minha ideia, a nossa ambição mesmo é unir essas... É criar um roteiro maior. Por enquanto é o que eu dá porque é investimento próprio, né? Então, por enquanto, eu tô em São Paulo, as cidades próximas de casa. Eu já fui para BH e já fui pro Rio, que é o mais longe que eu fui, então Sudeste. Certo. Vontade minha é ir pro Pará, ir pro Mato Cara, o que Grosso. imagino, o que deve ter de história. Deve ser foda, sabe? Foda. A gente não tem, porque eu também faço questão de ir no lugar. Eu gosto de ir no lugar. Tipo, essa dos Fantasmas em Campo, não deu para fazer tudo como eu queria, porque, não dá para ir pro Stamford Bridge. Que tem uma história fantástica lá o fantasma é legal. Lá o fantasma, quando aparece no Stamford Bridge, que é o time do Chelsea, eu chamo Smiley Man, o time ganha. Tanto que a história que eu conto é a história de uma mulher que encontrou o Smiley Man. O Chelsea ganhou, lógico. Sortearam um carro, ela ganhou o carro. Ela viu o cara, ela falou, acabei de ver um fantasma, o Smiley Man. E o cara anunciou, vai ter o sorteio de um carro, ela ganhou o carro.
Porra, O Smiley isso Man é é foda. fantasma Fantasmão, esse camarada precisava mesmo. trazer pra ponte. Tô tentando negociar trazer a venda dele com o comprar o Steve passe do do Smiley Man. Eu acho que ele não vai sair do Chelsea pra ir pra Campinas, né? Vamos ver. Sim, É a proposta, pô. Proposta boa. Mas o Sinistros, só pra fazer um ajustezinho no o Sinistros, ele também tem uma outra parada nossa, que a gente adora estimular a vontade das pessoas em contarem suas histórias. E quando eu comecei a fazer o passeio em Campinas, cara, eu era um cara que era extremamente preconceituoso com a gente da mobilidade urbana. Porque eu achava que a vida dos caras era multar os outros e eles só faziam isso, era puro preconceito. Comecei a conhecer o trabalho dessa galera de Campinas e vi que os caras são muito foda. Eles têm um trabalho muito difícil. Eles emprestam pra gente todos os limites dele, porque eles atendem, cara, a morte todo dia. Então não é exatamente de assombração, é de medo, mas não é exatamente de assombração. São os relatos dos agentes da mobilidade urbana de Campinas em atendimentos de ocorrência fatais. Então eles contam mesmo, e eles contam pra gente. A gente foi em estúdio gravar. Então a gente também ofereceu a eles essa experiência deles verem como é que é eles contarem as próprias histórias. Legal. Porque ninguém pergunta pro cara. Então essa é uma parada legal. Você não pensa em juntar todo esse material, principalmente eu acho que, cara, esse tema de os santos populares, os fantasmas... Tô fazendo. Você não pensa em fazer um livro disso tudo? Livro eu tenho preguiça. Para com a isso. gente vai fazer a gente tá fazendo um livro, mas assim, o Silo, que é o mais escritor, ele tá pegando as histórias que a gente já pesquisou. Muitos textos são meus. Por exemplo, essa série do futebol foi tudo eu que fiz. A dos Imperiais, algumas. Então a gente escreve junto. Eu e o Silo escrevemos junto. Mas o livro ele tá reunindo, porque ele tem um... Se você tiver a curiosidade de escutar depois da Maria Jandira, o primeiro episódio foi eu que fiz do túnel. Escuto da Maria Jandira, vê a diferença de redação dele. Ele é muito melhor que eu, cria imagens mais bonitas. Eu sou um cara, eu vou mais direto no ponto, ele consegue deixar... Então, ele cuida de escrever o livro, a gente combinou isso. Eu sou melhor ao vivo, conversando com a galera. Cara, escreva esse livro O dos milagreiros eu acho legal, porque o que eu mais gosto de lance de milagreiro é a solução coletiva que se dá para a resolução de uma dor. Lógico, das famílias que você falou, criança, morte traumática, crueldade, mas depois, por exemplo, Sorocaba tem uma menina de 4 anos que foi violentada, foi encontrada violentada e virou uma... Porra, a comunidade precisava dar um jeito de se conciliar com aquela tragédia. E ela virou uma milagreira, ajuda todo mundo até hoje. Então isso é bonito, tem um poder de conversão forte. O lance da milagreira do cemitério. Acho super legal. Cara, eu acho também. Por isso que eu faço questão de contar isso no contexto do sobrenatural. Pra falar, não precisa ir só nesse lugar do... Olha lá! Pô, ver um marmanjo. Tu já viu um vídeo, cara? Um marmanjo vestido de mulher no meio do mato. 700 milhões de views. Falei, gente, então, por que isso, cara? É tipo telecat, cara. É telecat, mano. Quer luta de verdade ou telecat? Marmelada. É marmelada. É o ZT Bilu, né? Busquem conhecimento. Não dá, velho. Não precisa, entendeu? E o que acaba acontecendo? Você acaba não explorando as verdadeiras potencialidades daquele tema. Porque, cara, a espiritualidade tá dentro de você. Não quer dizer que você acredita em Deus, não quer dizer que você acredita que você seja religioso do ponto de vista de dogma religioso, mas a espiritualidade tá dentro, cara. A espiritualidade é saudade, é amor, é tudo que você não explica, cara. Entendeu? E outra coisa também, antes de encerrar, vai ter podcast? Só se eu vier pra cá. Mas falando nisso, vamos falar. Eu vou te convencer agora chamando os nossos patrocinadores. Vamos lá, quero ver. Tá? Nosso primeiro patrocinador é o nosso patrocinador Master Estúdio Voz. Cadê a imagenzinha? Isso. Pera aí. Estúdio Voz que é este aqui. Estúdio Voz, que é onde nós estamos, a nossa casa. Estúdio maravilhoso, com diretores ok, o diretor é legal. A estrutura é boa. Isso, só dele saber da Água Santa, eu nunca tiraria sarro dele, se vocês. Mas o Estúdio Voz é nada mais, nada menos do que uma fábrica de podcast. Você tem a ideia de fazer um podcast, não sabe como colocar em prática, não sabe como fazer, venha para o Estúdio Voz. Vem pra cá. Sabe? São 2 salas e vem muito mais salas por aí. E eles cuidam de tudo, né? Cuidam da edição. Você chega com a tua ideia. Eu quero fazer um podcast. Quero fazer um podcast contando as minhas histórias de assombração.
sabe? Eles Trazendo ajudam na aqui. pauta, eles ajudam em tudo. Ajuda Legal. tudo, sabe? Ajuda na criação do seu podcast. Coloque em prática. Imagina, Thiago, um podcast Não, onde tô muito tentado. você fale sobre sabe? E não só isso. Isso tem muita chance de dar bom. Você assistir só a história da Casa Assombrada lá, Exato. da mulher da Casa Assombrada, já repercutiu pra caramba. Imagina você trazer histórias. E não só isso, cara, sabe? Traga peritos criminais, traga coveiros, traga gente que faz... É mais legal dar voz pra sabe? galera que tá no Exato. contato diário disso, né? Exato. Sabe, todo mundo que está relacionado aí à morte. Então, venha você também para o Estúdio Voz. Você Eu precisa conhecer, sabe, essa estrutura incrível. Mais de 80 podcasts, né, Tareto? É quase 100 podcasts. Quase 100 podcasts. Então, não fique fora dessa. Venha você E o preço também. camarada, viu? Fazem um preço bom. Não tem ninguém que tenha um preço tão bom quanto o Estúdio Voz. A gente aqui do Elementar, a gente pode atestar isso. Venha pra cá, entre em contato, coloque o seu podcast no ar. Não fique aí só assistindo, não. Produz você também. Outro patrocinador que nós temos é a Deca Estilo. Aqui, ó. Deca Estilo nos fornece essas canecas incríveis, canecas personalizadas. Inclusive, Thiago, essa é sua, presente muito para obrigado. você. Não é? Depois você chega em casa, faz a foto, posta no feed, por postar, favor, vou não postar. é? Claro que eu Deca vou. Estilo, você colocou o seu podcast no ar. Legal personalizar, ó, canequinha com a cara do seu Eu podcast. quero tirar foto com vocês, Sabe? com todos. A gente tira tudo junto. Por favor, e não só para podcast, tá? Canecas para sua empresa, Festa de canecas casamento. para seu evento, para sua festa, sabe? Aniversário. Caneca, você é colecionador, quer ter uma caneca que você não acha em canto nenhum. sabe? Faz. Faça uma caneca, Deca Estilo. sabe? Entre em contato com a Deca Estilo, personalize a sua caneca da forma que você quiser e não só canecas, tá? Tem uma série de brindes para o seu evento, para a sua festa, tudo com a sua marca, tudo com o seu nome. Não fique de fora dessa. Deca Estilo, acesse também no Instagram. E para finalizar, o nosso novo patrocinador, OneWin. OneWin é uma plataforma de apostas, tá? Onde você tem vários benefícios, principalmente se você entrar lá e digitar o código o nosso cupom. Que Nosso é cupom, @ Elementar Show. Elementar Show. Através desse cupom você tem vários benefícios aí nas suas primeiras apostas, que chegam a ser até 500% de benefício. 500% de Olha, benefício. Vai começando ali nos 200%, depois vai pra 100, 150, né? Vai sendo gradativo, são várias apostas que vai fazendo e pode apostar em tudo. Pode apostar em basquete, futebol, né? Tem várias coisas lá que você vôlei. Em breve vai ter aposta no Elementar, já pensou? Ia ser Não, eu bom. aposto que nesse episódio o DVD vai sair pra mim já. Ah, é verdade. Eu aposto Apesar que que faz tempo que você não faz isso. aposto que nesse episódio o Marcão vai ficar cutucando o dedo. Você Ah, viu isso também. Isso também. Isso também. Sabe? Em breve, todas essas apostas lá no OneWin, não perca, não Mas é fique de importante fora. falar, vamos apostar com responsabilidade, Ah, é tá? Não vai verdade. apostar o dinheiro do aluguel, o dinheiro que dá necessidade Vai entrar no especial, saca do especial pra Exato. apostar. Não, pelo amor de Deus, né? O dinheiro pro recreativo. Isso, tá? o famoso dinheiro- lazerzinho, aquele dinheirinho ali que você deixa. Nem no cartão corporativo. Exato. Não, pode também. Não, pelo amor de Deus. por Isso aí favor, já não. fizeram, deu Não ruim. é, não é. né? Isso aí Não é. fizeram, deu Você ruim. cuida do dinheiro da galera. Cuida do Da dinheiro formatura? da Também da não. formatura. Não, também não. Não, por favor, né, ô imbecil, não vai apostar esse em dinheiro. Por favor. É, o dinheiro realmente tá sobrando, aqueles 50, 100 reais ali que sobrou no final do mês pra Pra lazer, você paga, transformar em vai lá, mais, Vai né? lá, transforma Exato. mais. É isso aí, esses foram os nossos patrocinadores. E em breve aí o podcast do Thiago, não é? exatamente. Imagina o que te Pô, adorei assombra. a caveirinha ali. Não é? Ficou legal, Gostei, né, cara? Depois te gostei. passo a arte também. Não é? Thiago, pra quem quiser acompanhar o seu trabalho, acompanhar a sua doideira aí, como é que faz? O que te assombra? Lá a gente coloca a agenda dos passeios do mês, assim, a gente já coloca de fevereiro, mas dos outros meses a gente vai pôr também de março, a gente vai tentar fazer. E agora, quem sabe, ter umas novidades, não posso falar porque ainda não tá fechado, mas Claro. tem uma coisa muito legal que tá para rolar aqui de São Paulo, que se rolar vai ser uma mudança pra gente muito grande. Tomara. 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 E a gente espera todo mundo, espera vocês, nos passeios que a gente fizer.
Aqui em São Paulo, se der certo esse, nós teremos 3, então vai ser esse no Parque da Independência, que é lá no Ipiranga, os Fantasmas Imperiais. Tem esse que a gente faz do Anhangabaú até a Capela dos Aflitos e depois no Cemitério da Consolação. E tem esse novo aí, que aí vai ser muito disruptivo novo. Eu não garanto que eu vou, que eu sou cagão, Thiago. Sabe? Eu gostei. Eu devo ir. Espero Eu vou. vocês. Mas Mas sabe, tem tudo lá. Assim, tudo que tiver nosso nos todas as redes sociais, a gente tá como O Que Te Assombra. No TikTok, no TikTok eu faço esses vídeos ridículos dançando. Não, brincadeira. Só contando Dançando as em túmulo. Fazendo Que polidense Tom Jobim. Tom Jobim. Descendo no Santos Dumont. Mas e tem também todas as redes sociais a gente tem. Tá lá como O Que Te Assombra. Legal, Thiago, o papo foi muito bacana, cara. Pô, Curti adorei, demais te conhecer. Eu gosto demais do teu canal, Obrigado, cara. cara. Pô, É um obrigado tema que mesmo. me atrai, que me fascina realmente. Que legal, Não é? Eu pô. gosto de sentir medo. É bom, né? Mesmo enquanto não sai meu DVD, ó. Mesmo enquanto não sai meu DVD, é ótimo. Enquanto não sai com as melhores jogadas. Enquanto não sai o nosso podcast aqui, me convidem mais que eu venho amarradaço. ótimo, Se vou te vocês passar. tiverem uma agenda aí... Não, vou te passar para outros podcasts. Pô, obrigadão, Vou te passar pra obrigadão. galera aí. E, cara, eu tenho certeza que daqui a pouco você tá em podcasts bem grandes, viu? tô Quando aqui vocês já, forem. pô, obrigado, Não, mas eu tenho certeza. obrigado, pô. Quando você for lá no. Não falando que nós é pequeno, né? Não, mas é grande Não, também. mas você já tinha ido em algum podcast? Já tinha ido, já fui em alguns. É legal, mas a gente, na verdade, a gente tem uma repercussão ao vivo muito maior do que a gente tem no mundo digital. E assim, as diferenças são gritantes, né? O digital é milhões de views e ao vivo 150 pessoas é gente pra cacete. Tirar a gente pra andar no centro de São Paulo, 200 pessoas. No cemitério de madrugada, 220 pessoas. Pra gente é muito, pra realidade de passeio turístico também é. Então a gente funciona muito mais ao vivo do que... Então agora vamos ver, migrando um pouquinho mais pra cá, vamos ver se dá Vai certo fluir, da gente vai fazer bacana. Vai dar mais. certo. Bacana. Marcos Tareto, como eu te encontro na internet, Marcos Tareto? Marcus com o cu no meio. Marcus, tem o cozinho lá no meio. Tareto com 2 T's no final. O meu @dvd.castillo com 2 L's no final ali, LLO. E é isso. O papo foi excelente. Estamos encerrando. Elementar, que semana que vem tem mais, E não toda terça e quinta Toda tem terça e vídeo, quinta. tá? E siga a gente também no Instagram, @elementarshow. E no TikTok também, @elementarshow. é? Isso aí. Valeu, gente. Obrigado, Thiago. A Até próxima mais. vez que eu vier, eu juro que eu morro ao vivo pra ter esse corte aí. Não morre meu não. Deus. Não morre não. Mas faça o DVD porque ele tá mais próximo. Ai, que bom. Minha Ele vai esposa fica esquecer, tão feliz. ele com vai essas- esquecer de morrer, cara. Não vai morrer. Ele vai chegar na hora e vai esquecer. É verdade. É isso. Jogando o clima lá pra cima, a gente encerra mais esse Elementar Show. Até mais. Tchau, Tchau. tchau.